Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora aqui com mais um vídeo no canal. Dessa vez é um vídeo diferente, tá? Vou cumprir uma promessa aí que eu fiz. Quem já acompanha no canal sabe aí que nesses últimos 3 meses aí, quase quatro, eu tive uma saga bem prolongada de speedruns em Silent Hill 2 Remake. E fiz diversas categorias, tivemos bastante eficiência, vamos dizer assim. A gente conseguiu uns tempos bem legais, mas enfim. Eu quero trazer nesse vídeo para vocês algumas dicas e passar um pouco também da experiência que eu tive ao longo dessa trajetória. Eu aprendi bastante coisa, tive muitos erros, muitos acertos, e como eu vou dar um tempo nesse jogo, possivelmente eu nem volte, né? Então eu quero deixar registrado aqui no canal essa experiência e que para possíveis outros jogadores, competidores, queiram se aprimorar, ter alguma dica a mais, né? E fazer tempos menores, que é claro, é possível. Então vamos pro vídeo. Vamos deixar esse vídeo aqui basicamente da seguinte forma. Não vai ser um react, tá? Eu vou estar acelerando porque é um vídeo de 2 horas, né? Speedrun. Não vou ficar 2 horas aqui com vocês vendo, né? Tem muita parte muito ociosa no vídeo. Então vou estar comentando as principais. E aqui eu acho que faz muita diferença, entendeu? E que ganha muito tempo. Caso eu deixe passar alguma coisa, peço perdão. Mas comentem aí, tá? Isso aí eu vou estar respondendo para vocês ao longo desse post, né, quando foi enviado. Também desejo para vocês aí um Feliz Natal, né? Esse vídeo eu estou gravando aqui no Natal, aproveitando esse tempinho para poder fazer ele, tá? Então espero que curtam, tá? Vou tentar ser o mais breve e objetivo possível. Eu vou estar usando como referência um vídeo que deu bastante sucesso, não sei porquê, porque todos os vídeos têm basicamente o mesmo modelo, né? É iniciar e finalizar. Mas esse vídeo deu bastante sucesso no canal, teve bastante visualizações, então eu vou usar ele como base. Então, basicamente, é a categoria normal, tá? Do NG. Muitas dessas estratégias que ocorrem lá é possível ser replicadas em outras categorias. Então, eu acredito que eu vou estar abordando bastante coisas, tá? Não é todas, mas caso, como eu falei, tenha alguma dúvida, comente aí que eu vou estar tentando responder o mais breve possível. Valeu, vamos lá. Ok, vou estar iniciando o vídeo aqui. Nesse início, né? Como vocês veem, não tem muito segredo. Vou deixar minha voz aqui bem de fundo, aqui bem baixinha, tá? É, então aqui, galera, eu vou estar acelerando, tá? Dessa forma, que eu acredito que eu vou comentando e vai facilitando a ideia. Acredito que aqui não tem segredo, tá? É basicamente andar pelas curvas, né? Essa parte do mato aqui pode não parecer, mas você consegue passar por dentro em alguns segundos. Besteira, mas ganha. Aqui é interessante, galera, ó. Deixa eu voltar aqui. É uma coisa que fui descobrindo com o tempo, tá? O que acontece? O Silent Hill, na categoria de console, ele é calculado pelo RTA, né? Então é o Real Time Attack. Então, se eu pausar o menu, abrir o menu da PSN, coçar a cabeça, o tempo vai estar coçando, vai tá passando, e então tudo é registrado. Não é igual à categoria do PC, onde você consegue pausar e o tempo para automaticamente, né? Provavelmente por causa do comando, do prompt, enfim. Então tem essa facilidade, ajuda bastante. Já no caso da corrida do console não tem esse recurso. Então todo o tempo é muito útil, né? Então uma coisa que é muito interessante, pode não parecer, mas é bem sutil e ocorre muito, tá? Durante toda a run vai ocorrer muito isso. Lembra que eu falei que o jogo ele não é muito otimizado? Ele tem algumas coisinhas bestas que acabam atrapalhando a gente e ao mesmo tempo ajudando. Aqui nesse começo, ó, quando a gente passa nessa grade, a gente inicia um ACG, né? A gente segura o bolinho ali pra gente sair o mais rápido possível. Ó, o que acontece? A tela vai ficar preta, correto? No entendimento de muitos, a gente acha assim, poxa, a tela tá preta, então o boneco eu não tenho a ação do boneco, né? Do James, né? Eu não consigo fazer interações. Na verdade, consegue. Eu não sei o quanto preciso isso é, mas tem um tempo onde é e não é possível movimentar o boneco nessa tela preta, tá? É questão de milésimos, tá? Enfim, tem como você movimentar o James nessa tela preta, tá? Então, tipo assim, olha o que acontece. Eu já saio virado para a esquerda, tá? Se você não fizesse nada, esperando a tela preta sumir para fazer o movimento, ele estaria parado olhando
para frente, né? Não para essa esquerda, onde tem as lápides, né? Onde tem essas lápides aqui. Ele estaria olhando para lá. Então o que acontece? Isso é uma coisa interessante, que vai acontecer muito ao longo das runs, da run, em alguns momentos. E esses segundos é muito interessante, sabe? Esse acúmulo é muito interessante. Então você se antecipa para o movimento. Então isso é bem legal. Então, basicamente é o quê? Essa tela preta dá para você fazer movimento antecipado. Basicamente é isso. É questão de costume mesmo para você pegar esse time. Eu mesmo, às vezes, eu erro isso aqui. Então, vamos acelerar aqui. Ok? Aqui eu acredito que muitos já entenderam, né? A ideia, né? Que acontece muito também. Não é todo lugar que você consegue fazer, mas é muito interessante, se possível, você ter essa noção, você executa. Porque normalmente quando a gente interage. Opa, normalmente quando a gente interage com essas gavetas, elas têm um delay de animação. Então, tem um ou dois, tem uns três momentos no jogo que é possível fazer isso e você ganhar alguns segundinhos. Então, caso você encontre isso, é interessante você tentar executar. Então, basicamente, você interage com a gaveta e interage com outra coisa. Porque isso é o tempo de você ganhar alguns tempos. É besteira, mas é possível fazer em alguns momentos do jogo, tá? Deixa eu acelerar aqui agora. É muito interessante aqui nessa parte vocês pegarem, tá? Essa parte aqui, ó. Alinhar aqui mais para cá, para você sair bem lá na frente. Porque se você seguir a estrada, você faz um caminho muito sinuoso. Então você pegando nessa reta é interessante, você corta bastante caminho. Tá vendo? Você sai bem no canto da esquerda. Aqui tem uma parada que sempre é bacana também. É pra gente tentar aproveitar esses dashes, né? E nas partes onde entra uma cutscene, tá? Também é um detalhe muito pequeno, tá? Mas o acúmulo é interessante. Então é basicamente qual você vai fazendo, você vai gravando esses spots. Então, aqui tem uma cutscene, você dá um pré-dash, você dá um pré não, você dá um dash antecipado para poder adiantar. Aqui vai ter um provavelmente, isso aí, mais um teste, né? Aqui vai muito da categoria, tá bom? A coletar essa seringa ou não. Nas categorias mais fáceis, né? Até no normal, possivelmente eu não precisava pegar. Mas por segurança eu pego. Mas na categoria fácil, por exemplo, você pode conseguir evitar isso aqui de pulga, né? E ganhar alguns segundos. Na difícil eu recomendo você pegar, tá? Engraçado aqui nessa parte ali eu não acabei executando o ataque corpo a corpo com dash. Eu acho que eu não estava acostumado aqui ainda. Aqui nessa parte é algo que acontece também direto nesse jogo, que são as interações, né? Esse jogo ele tem um problema muito doido em relação a interagir com os objetos no mapa. Dependendo da posição que você tá, se você tá de lado, tá de cima, tá embaixo, a sua câmera, você não consegue interagir normalmente com o objeto. Mesmo você apertando um montão de vezes, ele não interage muito bem. Eu não consegui pegar os spots corretos de tudo, mas eu gosto muito de interagir com o item, né, apertando o X e sempre apertando o L2, né, onde a gente mira. Por algum motivo isso acelera, ou é coisa da minha cabeça, mas em alguns momentos isso é interessante de você fazer. Então acaba sendo um costume. Então toda vez eu aperto X e L2, X, L2, X, L2, para poder interagir, né? Porque ó, na hora que você pega essa cola aqui, ó, às vezes você demora, às vezes você tá apertando o X e não pega. Isso acontece toda hora. É uma gaveta, é uma bala, é uma chave que você tem que abrir e simplesmente o boneco não interage. Então tem formas de você cortar e adiantar isso. Às vezes é um teste, às vezes é, como eu te falei, uma mira, entendeu? É muito sutil, mas é interessante você estar executando e vendo isso. Vou estar dando uma pausa aqui, né? Porque aqui o corte aí eu já inicio daqui, peraí.
Beleza, vamos lá. Vamos acelerar aqui. Essa parte aqui basicamente não tem segredo, é a parte mais chata do jogo, na verdade. Provavelmente aqui eu não estou fazendo outro movimento, mas vai ter um momento que eu vou estar usando. Que é atacar, né, segurando L2 e o dash. Aqui eu acabei não comentando, né? Mas aqui, por exemplo, quem já vê speedrun de Resident Evil, por exemplo, tem muito disso, né? Aqui no Silent Hill é a mesma coisa. Aqui, por exemplo, quando a gente passa numa escada desse jeito, qualquer escada que seja, claro, onde tem lances maiores, é interessante você dar dash, tá? Esquivar, entendeu? Porque tem uma animação onde o boneco ele anda, sobe e acaba perdendo tempo. Então você dá um dash, você ganha tempo. Então é interessante você fazer sempre isso, criar costume disso. Aqui eu não fiz, mas melhor que isso é você segurar o L2 para dar um ataque, né, carregado e você dá um dash. Então você consegue ter um percurso maior nesse caminho. Tem um tempo entre você executar e dar o dash para você poder fazer o cancel dessa animação. Mas com costume você pega também. E você dominando isso, você faz em qualquer lugar. É interessante você evitar de fazer isso em lugares abertos, tá? Aqui como é a escada, beleza. Mas em locais abertos, por algum motivo, a velocidade do James é reduzida. Mas em edifícios, locais fechados, a velocidade é normal. É engraçado, mas é o que eu percebi. Também cheguei a comentar isso na comunidade do Discord. E o pessoal também confirmou a mesma sensação. Então, tentar evitar de usar esse tipo de, né, segurar o ataque de corpo a corpo, né? E dar o dash em campos abertos. Você acaba perdendo tempo. Vou acelerar um pouquinho mais aqui. Provavelmente aqui eu não devo fazer a. Beleza. Só resolver o puzzle, basicamente, não tem segredo aqui. Tá vendo? Subiu a escada, dash. Vou fazer aqui mais devagar. Tá vendo? Toda escada, dash. Toda escada, esquiva. Isso é interessante. Como eu falei, né? É interessante você usar esse golpe dentro de edifícios. Né? Que você ganha alguns segundinhos, alguns milissegundos. Vai depender de como você executa. Aqui é uma parte bem chata, mas aqui é muito importante. Aqui é obrigatório você fazer aquilo que eu falei lá na parte da cola Super Bond. Vou estar passando aqui de novo. Aqui tem, você joga um pouquinho o movimento, né, para tipo alertar ele e ele pular para cima de você. Às vezes por algum motivo esse bicho é doido e ele não faz e ele te atrapalha, mas 80% das vezes dá certo, tá? O que acontece? Aquela interação da gaveta, você tem que ser muito rápido, porque esse manequim, principalmente nas dificuldades maiores, ele te ataca freneticamente. Você não quer estar perdendo tempo batendo nele, atirando. Então, você nem tem arma aqui na verdade. Então você só iria fazer no melee. Então você não quer perder tempo com isso. Então a interação é importante você fazer rápido. Então eu dei o dash, aperta X para interagir com a gaveta, e nesse momento, para você interagir com essa chave, você tem que ficar apertando L2 igual um maluco, tá? Você tem que estar apertando L2, onde mira com a pistola, igual um maluco, tá? Por algum motivo ele acelera essa animação e você coleta, tá? Ó, coletou. Se você não fizer isso, você não ia pegar, tá ligado? Eu faço assim e tem dado certo, tá? Talvez alguém faça diferente, não sei, mas é assim que eu faço. E aí você sai embora e mete o pé. Aqui tem uma coisa interessante que eu tenho feito menos nessa run aqui, né? Porque ela é um pouco mais antiga, né? Nas atuais eu tenho feito mais. É, é uma besteirinha, tá ligado? Mas é interessante estar comentando do porquê que eu faço isso. Tá vendo quando eu pego essa chave? Eu tô de costa, né? Eu tenho que voltar, né? Eu tenho que voltar porque o caminho é pra cá, né? O que acontece? No console, a nossa sensibilidade no controle, mesmo a gente jogando no máximo, é muito lenta. É uma sensibilidade nojenta. A gente não consegue passar disso.
Então, para você fazer esse 360, é demorado. Não é porque a gente quer, entendeu? É porque realmente a gente tem essa limitação. Então, mesmo colocando a acessibilidade mais alta, você vira devagar. Tem um recurso que você aperta o L1 que ele dá um 360, né? Resident Evil tem isso também. Que você dá esse 360 e ele dá um 360 e você consegue andar. Só que eu prefiro fazer o seguinte: eu prefiro pegar o item, dar um dash para trás e nesse momento que eu dou o dash para trás eu já vou virando minha câmera, tá? Porque eu já movimento meu personagem e já estou girando a câmera. Com o L1 funciona também, mas eu sinto que perde um pouco mais de tempo. Porque a partir do momento que você aperta o L1 e depois começa a andar, você fica travado ali, entendeu? Então você gira, tá travado, e depois começa a andar. Aqui não, eu já tô 10, já tô em movimento, já tô virando a câmera, já tô indo. Então eu acredito que isso é uma otimização interessante ao longo do tempo, porque isso acontece várias vezes também durante a run. Eu acredito que nessa aqui nem tanta, mas na mais recente, no difícil, eu fiz bastante isso. Eu acredito que aqui também tem uma interação muito importante de ser feita. Deixa eu ver. Eu acho que aqui eu não sei se eu consegui fazer. Aqui eu não consegui fazer, tá? Mas aqui, semelhante à chave lá da gaveta, aqui também tem isso. Mas para fazer essa aqui é um pouco chato no console, por algum motivo às vezes não sai 100%. Basicamente, quando cai a maçã aqui, você tem que estar segurando o analógico para baixo. Segura o analógico para baixo e fica jogando para baixo, fica jogando para baixo do analógico. E aí você fica apertando X. Aí quando a câmera sai, você já consegue pegar automaticamente. Eu acho que eu não consigo mostrar aqui. Eu acho que numa outra run. Deixa eu ver. Deixa eu ver se consigo abrir a do difícil. Quer ver, ó? Por exemplo, aqui se eu abrir, ó. Tá vendo que eu demorei um pouco? Vou botar de novo, ó. Tá vendo? Demora um pouco, tá vendo? E eu tô apertando X ali. Ó, vou tentar abrir aqui. Tá vendo? Muito mais rápido, tá vendo? Então é por conta desses detalhezinhos pequenos que você consegue interagir. E durante ao longo do jogo você consegue fazer isso em vários momentos. Então isso é interessante você estar fazendo, porque é um jogo travado, sabe? Então a gente faz esses recursos aí para poder agilizar. Então vamos voltar aqui. Beleza, vamos acelerar. Aqui é interessante, né? Aqui não é segredo, mas é bom estar comentando, tá? É que quando você sai desse corredor após pegar a pistola, tem um grito nesse corredor, né? E esse grito no corredor acaba te deixando parado, né? Assustado. O James fica parado, você perde alguns segundos. Então, para você cancelar isso, você dá um dash, tá? O dash é muito importante porque você cancela muito a animação. O L1, quando você vira a câmera, também é muito bacana. Mas aqui é um recurso que eu uso é o dash, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o L2 que eu faço já é o suficiente para cancelar, mas o dash para garantir. Então, eu ainda consigo movimentar e eu não tenho essa pausa, tá? Então, aqui é importante você estar fazendo isso aqui, senão você perde aqui, sei lá, uns 3, 5 segundos parado ali fácil. Deixa eu adiantar mais um pouco. Aqui é só colocar a senha, tá? Eu tenho muito costume de colocar a senha, a dificuldade no difícil, porque foi o que eu aprendi, né, desde o início. Então, aqui tem uma coisa interessante. Não sei por que acontece isso, tá? Não é obrigatório, não faz muita diferença. Mas por algum motivo, quando a gente sai desse corredor, após pegar a chave, é, eu faço esse ataque. Porque se eu não faço isso aqui 3 vezes, esse bicho ele me bate, tá? Eu acho que é porque eu consigo avançar um pouco mais rápido, então acho que ele não consegue ter range para me bater, alguma coisa assim. Mas se eu não faço isso, ele me bate, entendeu? Se eu passar normal, ele me bate. Então eu faço isso sempre até para movimentar mais rápido e também evitar esse golpe. Essa parte aqui, a princípio, é um pouco randômica, às vezes tem um bicho aqui, às vezes não tem. Tem que ficar muito atento no som, tá? Esse é um jogo que você tem que estar com fone no ouvido, porque para escutar, né? Você esquiva de muitas coisas com o som. Então é bem importante prestar atenção nisso. Eu acredito que aqui também deve ter estéreo.
Deixa eu ver. É, tem aquela interação na porta. Lembra do que eu falei lá da parte da garagem, logo no início do jogo? Ó, interage com a porta e depois vai lá e pega alguma coisa, porque a porta ela te trava, entendeu? Então são otimizações pequenas que você faz durante o jogo, que você pode estar fazendo também em algum outro lugar. Às vezes eu não encontrei, você pode estar fazendo também. Vou estar adiantando aqui, que eu acho que agora não tem muito o que falar. Muito que eu falei aqui vai estar se repetindo ao longo das runs, entendeu? Então, explicando agora, eu acho que fica mais fácil quando se repetir, né? Não vou estar comentando tanto. Esse puzzle sempre me trollou muito. Aqui vai de cada um, tá? Eu costumo fazer desse jeito. Na verdade, esse jeito aqui tá bem mal otimizado, eu acho. Eu não lembro exatamente, mas no último vídeo que eu soltei do hard é o jeito que eu mais curti. Então, se você quiser seguir o jeito que eu faço, eu prefiro fazer daquele jeito do último vídeo que eu soltei. Esse aqui eu acho que não tá do jeito que eu faço hoje em dia. Aqui também, ó, essa parte aqui do que a tela fica preta, ó, mesma coisa, mesma coisa. Se você espera a tela sumir, seu boneco fica parado. Mas eu já tô andando porque eu sei que é aqui, tá ligado? Eu já fiz isso aqui várias vezes. Então eu já sei pra onde eu tenho que ir. Então, ó, eu já tô em movimentação pra cá, entendeu? Senão você estaria parado. Essa parte aqui é muito importante, tá, galera? É uma coisa que eu demorei um pouco pra entender, tá? Mas depois que eu aprendi, eu consegui reproduzir em alguns outros locais. Mas deixa eu voltar aqui, ó. É, Alguns inimigos desse jogo, principalmente os manequins, eles são ativados pela luz da sua lanterna. Tem até uma dica no próprio jogo quando você faz o load, ele fala sobre isso. Mas acredito que muita gente não vê e não executa, né? Pra você que às vezes nem tá querendo fazer a speedrun nem nada, mas só jogar, quer passar furtivo, tenta evitar de jogar a luz nos bichos, entendeu? Tenta desligar a sua lanterna para você não alarmar eles. Ajuda, tá? Nem sempre ocorre, mas em muitas vezes vai ocorrer de te ajudar. E tem muitas vezes que é garantido, tá? Que é igual esse caso. Esse caso, principalmente, o que acontece? Assim quando a gente entra nessa porta, tem um manequim olhando para uma TV. Esse manequim, principalmente, ele é muito chato. A gente pode matar ele com a pistola? Pode matar ele com a pistola. Mas você não quer matar, você não quer gastar bala, você não quer gastar tempo. Porque você gastar bala aqui, você vai estar precisando dessa bala em algum outro momento e logo depois dessa parte vai ter o primeiro boss do jogo, que é o Pirâmide Red. E se eu não me engano, nessa estratégia aqui, a princípio eu precisava de 10 balas, tá? Eu acho que eu pego no mínimo 10 balas para iniciar o boss ali bem, descarregar a bala nele e depois começar a atacar o golpe melee. Então, eu gastar 4 ou 3 balas nesse bicho me atrapalha lá, entendeu? Então, é importante estar economizando bala e tempo. Então, aqui você ganha duas coisas. Mas para você estar executando isso aqui, você tem que fazer uma coisa bem rápida e sutil. Não parece, mas é bem sutil. Ó, tá vendo que eu passei ali, quebrei a porta e fui embora. Talvez você jogando aí, você vai fazer a mesma coisa que eu, vai entrar por essa porta e não vai acontecer isso, né? Mas tem uma coisa muito sutil que acontece. Parece que é loucura, né? Que eu tá assim, mas o que acontece aqui é o seguinte, ó. Tá vendo que quando eu vou entrar nessa porta, eu já tô virando minha câmera, ó. Ó, eu tô virando minha câmera. Por quê? Eu não testei desligando a lanterna, tá? Mas desse jeito é o jeito que eu aprendi e sempre deu certo. Você vai virando a câmera para a direita e passa a porta. Ó, dessa forma. Porque o raio de luz da lanterna não vai pegar no manequim e não vai trigar ele. Então você passa batido. Mas o jogo ele tem um mecanismo, não sei o que acontece, que quando você chega ali próximo, quando você passa essa porta, eu acho que deve ter um time ali específico que ele destrava esse manequim para ele te atacar. Mas nesse tempo você já tá dando duas, três porradas na parede. Que aí você já tá indo embora, entendeu?
E é o tempo suficiente. Às vezes ele te ataca, no hard eles são mais rápidos, mas é o suficiente para você já meter o pé e não tretar com esse bicho, tá? Ó. Então, ou seja, vou passar aqui de novo, ó. Você entra nessa porta jogando o raio de luz não para o bicho, mas para a parede, para cá, e vai embora. Não olha para ele não, entendeu? E vai embora. Aqui você perde essa seringa, mas você ganha muito tempo nisso, entendeu? E é bem safe. Se eu não me engano, acho que eu pego essa bala daqui, né? Acredita que eu posso dar uma aceleradinha rápida? Tá vendo? Aqui tem uma coisa interessante que eu gosto de fazer muito, né? A partir de agora eu vou fazer bastante, que o jogo começa a ficar mais movimentado, né? Mas lembra que eu falei do L2? Toda vez que eu pego um item, tá vendo? Eu tenho mania de apertar o L2. Não é cacoete, é realmente para cancelar a animação. Isso funciona para quase tudo no jogo. Guardar uma chave, pegar uma bala, carregar uma arma, você mira. Porque você cancela a animação e você vai embora, você ganha alguns tempos. Se você fazer isso toda hora é muito bom, deixa o teu boneco muito rápido. Então é muito interessante, ó. L2. Tá vendo? Vou interagir. Quando eu soltar, L2. Aqui eu não usei, né? Mas provavelmente nos mais recentes eu tenho feito com mais frequência. E esse bicho aqui é um saco. Às vezes eu já consegui passar por essa porta sem precisar bater nele. E agora não consigo mais. Não sei o que eu fiz. Essa parte também é muito importante, tá? Pra você não estar perdendo tempo. É arriscado. Mas quando dá certo, e dá certo, é muito interessante. Que é isso aqui, ó. Se você for rápido o suficiente aqui, né? De acompanhar o manequim, ó. Só toma cuidado para quando você olhar para essa alavanca aqui, você não virar demais a câmera, tá? E se tu vira demais essa câmera e esse raio aqui bate por alguns milissegundos nesse bicho, ele triga e ele vai começar a te bater. Você não vai conseguir fazer o que eu fiz. Então, por segurança, às vezes é interessante você virar para lá, entendeu? Virar para lá a tua câmera e seguir em frente, entendeu? Passar dessa parte, essa parte que é muito perigosa. Quando ele faz aqui, ele volta para cá e aí você acaba batendo um raio de luz nele. Ó, entendeu? E aí você às vezes acaba batendo bem aqui, bem aqui. E aí já era, entendeu? Acaba a tua estratégia toda. Aí você tem que matar ele, entendeu? Ó, aqui eu tô safe. Aí beleza, entendeu? Eu acredito que aqui já não tem muito mais, deixa eu acelerar. Aqui, ó, lembra do que eu falei do L2? Faço muitas vezes no momento. Eu pego a bala, L2, tá? Pra cancelar. É muito bom. É como eu falei, é coisa sutil, besta, mas que é interessante você estar fazendo. Tá, aqui eu vou estar adiantando. Essa parte aqui não tem segredo também. Essa parte aqui, recentemente, nas últimas runs que eu fiz, eu consegui fazer sem ele me bater, tá? É um pouco chato, mas tem uma posição aqui que você consegue meio que bloquear o caminho do manequim. É tipo assim, ó. É, é que aqui eu, tá vendo? Eu apertei X muito cedo, entendeu? O ideal seria eu andar um pouco e ficar um pouquinho, ó. Opa, peraí. E ficar um pouquinho na frente desse manequim que tá parado aqui. Tá vendo que tem um manequim aqui? Andar um pouquinho e fazer esse movimento, ó, pra cá.
Não é pra ficar colado na parede, mas é só um pouquinho. Isso aqui é o suficiente pra fazer esse manequim de escudo e você não tomar essa porrada, entendeu? Só que nesse vídeo aqui eu não acabei não fazendo, e do hard também eu me atrapalhei. Mas vai ter algum vídeo de algum run que eu faço isso aqui. Em algum momento na live vocês podem ver e procurar que tá certo, tá? É só você não interagir muito rápido com esse item, entendeu? Você faz esse movimentozinho pra cá e depois interage, entendeu? Mas aqui eu acabo tomando. Isso é interessante você estar fazendo isso, porque nas dificuldades maiores, uma porrada desse manequim já te deixa vermelho, ou te deixa muito mal. E aí você fica cambaleando, é uma merda, é chato pra caramba. Então, no fácil, talvez não seja tão problemático, mas nas dificuldades maiores é interessante você estar tentando executar isso. Você acaba economizando vida. Aqui provavelmente eu não faço a estratégia, eu acho que eu mato, né? Beleza. Funciona, tá? Essa estratégia funciona, mas eu não tenho feito mais assim, tá? Tenho feito de uma maneira mais arriscada. Vou seguir aqui, né? E aí eu vou botar da maneira que eu fiz da última vez do Hat pra estar comentando. Acelerar um pouco. Tá vendo? Então, assim, você mata e fica bem safe, entendeu? Você consegue interagir de boa aqui, entendeu? Aí dá o dash, interage, vida que segue. Muito safe desse jeito, é muito safe. Porém, você perde tempo matando o bicho e perde bala, tá? Como eu falei, é safe, mas você perde tempo. E a gente quer ganhar tempo. Vou estar mostrando aqui como eu fiz no hard, tá? O que acontece, ó? Eu não mato o bicho, tá? Eu vou embora. Tanto que ele nem apareceu, tá? Ele era pra ter aparecido nesse corredor. Não sei o que aconteceu que ele não apareceu. Aí eu faço a mesma coisa, vou adiantar aqui. Ó, aí ele aparece. Ele me ferrou bastante, porque ele ficou bem no meio dessa porta. Na verdade, ele era pra ter ficado aqui, entendeu? No corredor. Mas ele ficou bem no meio da porta. Mas eu não mato ele. Tu vai ficar no meio da porta. Não, sério, tu vai ficar no meio da porta, bicho? Ah, meu Deus, cara. Entendeu? Aí eu vou lá e interajo. Aqui você tem que ser rápido, tá? É como eu falei, eu tive o azar dele ter ficado ali, tá? Mas eu já fiz aqui diversas vezes e dá certo. Uma hora acaba errando, mas eu acho que compensa o risco, tá? Logo no comecinho da run, entendeu? Então acho que compensa o risco. Mas o que acontece? Aqui você já interage no cisne. Joga primeiro no cisne. Não começa por aqui, tá? Já começa logo pelo cisne. É bem melhor. Começa pelo cisne. Por quê? Quando você joga o cisne aqui, X, ou seja, direita X, ele já vai colocar o cisne. Quando o jogo solta para você interagir de novo, ele já tá aqui de novo na esquerda, sozinho. Então você só aperta X e X. Então, ou seja, você diminui seu movimento. Melhor do que você colocar o bicho aqui primeiro, aí depois você joga e vem pra cá. Você vê que é muito mais rápido. Entendeu? Pelo menos eu faço assim, eu achei bastante, é o tempo que eu consegui fazer. Tá vendo? Bem rápido. Depois você volta. Aqui deu certo, ele acabou não me batendo, né? Mas infelizmente ele me atrapalhou porque ficou na porta. Então eu acho que é uma estratégia que vale a pena, entendeu? Você economiza bala, tá? E ganha tempo. Infelizmente isso aqui não ficou bonitinho. Mas a ideia é essa. Então vamos voltar lá pro outro vídeo. Deixa eu acelerar aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Lembra que eu falei? Da interação com os itens? Ó, tá vendo? O que aconteceu aqui? A tela tava preta. Eu já tava com a faca na mão. Ó, tá vendo? Eu já interagi, tô apertando X, entendeu? E você não interage, você fica com a faca ali, entendeu? E aí, a mesma coisa. Pegou, interagiu, mira. Ó, mirei, rapidinho. E já tô pegando, apertando X. É rápido, entendeu? Então, esse de você mirar com a pistola, você cancela muita animação. Você já pega de novo. Então é muito interessante você estar fazendo isso direto, pegar essa manha. Aqui eu vou estar acelerando, tá? Aqui esse jogo ele tem umas interações muito bacanas, às vezes de longe, que dá pra fazer, igual aqui, entendeu? E você consegue interagir de longe, mirando também. Eu consigo uma vez mirando, tá vendo? Tô na distância bem longa, mas em alguns momentos do jogo você consegue fazer isso também. Eu gosto muito de fazer aqui. Tá vendo? Você acaba adiantando bastante tempo.
dar um jump ali sem querer, só porque você interagiu com a porta. Então é bem legal. Às vezes eu uso essa seringa quando eu tô mal, tá? Olha aqui, vamos acelerar. Eu não lembro exatamente como é que eu fazia no normal, tá? Vou estar vendo aqui agora. Vou botar aqui rodando no normal pra gente ver como é que tá. Olha, eu tô com, beleza, 10 balas no pente. Se eu não me engano, a estratégia que eu uso é isso. Pelo menos 10 balas aqui no pente. Pra estar descarregando nele, tá? Mas nas dificuldades mais fáceis, o que acontece? Nesse boss, o Pyramid Head, ele, nas dificuldades maiores, ele ativa o modo rage mais rápido. Então você às vezes descarrega ali 10 balas, 12 balas, ele já entra no modo rage. No normal, fácil, no fácil principalmente, você descarrega, sei lá, umas 20 balas, entendeu? Dois pente e meio pra ele trigar o modo rage, entendeu? Então, eu acho mais fácil no difícil, entendeu? De matar esse boss, porque ele no modo rage, ele vem pra cima, entendeu? Eu gosto bastante. Já no modo fácil demora, é um pouco mais arrastado. Mas assim, é questão de opinião, entendeu? Mas isso acontece, tá? Então, ó, por exemplo, beleza? Gastei as 10 balas. Peguei a balinha aqui. Às vezes vale a pena tu dar um dash, tá? E às vezes se tu não for rápido o suficiente, ele te bate. Tá vendo? No normal é mais que 10 balas. Ó, segundo pente já. Ó, dois pentes e meio. Então, ou seja, ele tive que descarregar dos pentes e meio para ele poder progredir. Eu acho muito interessante descarregar a bala nele, porque como ele é muito meio lento, então eu prefiro descarregar a bala nele. Agora, nesse modo Rage, ele é mais agressivo, ele é mais rápido. Então eu consigo bater e esquivar, bater e esquivar. Eu acho mais interessante do que usar pistola. Então eu prefiro usar pistola na primeira parte e o melee na segunda. Aí aqui agora é só você gravar o padrão, cara. Recomendo você nunca ficar nas costas dele, tá? Tenta evitar de ficar nas costas do pirâmide. Porque toda vez que você tá nas costas dele, ele gira um 180 para te pegar, tá? Se você não ficar ligado, você toma um porradão. Mas como você já manja, como você sabe que ele sempre faz isso, então você já fica esperto. Mas toma cuidado, porque isso acaba te atrasando, entendeu? É um golpe adicional que você não quer que ele fique executando, porque é chato, ele te atrasa ficar fazendo isso aí, entendeu? Mesmo que você não tome, você tem que esquivar, entendeu? E se você tomar, você perde muito tempo. Toma cuidado muito com essas mãozinhas, tá? Esse golpe é muito fácil de esquivar. Bate, esquiva. Ó, bate, esquiva. Muito de boa. Ó, tá vendo que eu tô meio que nas costas, meio que de lado? Ele sempre faz esse golpe. Toma cuidado. Beleza. Olha, foi muito bem aqui, cara. Uau. E aí ele tava bem próximo da porta, né? Então ele já morreu aqui e já foi embora. Ó, vou mostrar pra vocês aqui no difícil. Olha a quantidade de bala que eu gasto. Ó, foram 10. Aqui eu acabei tomando, como eu falei, tá vendo? Aqui ele me roubou muito. Na moral, tu é escroto, viu, bicho? Desgraça ruim. Tá vendo? Ele já era pra ter trigado, mas ele ficou puto aqui. Enfim, tá vendo que eu gastei bem menos bala que no normal, tá vendo? Então, ou seja, nesse modo rage que eu gosto que ele fique. Que ele vem pra cima, entendeu? E aí eu vou só melee. É meio que padrão essa agarrada dele quando ele sai do rage, tá? Pelo menos no difícil. E no normal, eu acho. Às vezes, enfim. Eu sempre fico esperando essa agarrada dele. No hard eles batem. Ele tem uma frequência de hit maior, então toma cuidado. Eu acabo não batendo naquele golpe, como eu falei, ele gira muito rápido. Então, como eu já tomei a porrada, eu não queria arriscar, entendeu? Essa mãozinha é perigosa. Olha lá. Entendeu? Quando ele começa, você sai fora. Começou a primeira, dá um bait e dá o dash.
tá ligado? Só pra ele parar, entendeu? Porque senão ele fica uma, duas, três e vai te matando. Então basicamente é isso. Vamos voltar aqui. Opa. Aproveitar para fazer o terceiro corte aqui rapidão. Vamos acelerar aqui. Aqui no normal acabei não. Deixa eu ver aqui. Tem um comentário bem rápido, né? Que é interessante vocês estarem fazendo. Caso, né? Caso. Na verdade é sempre, né? É... tem como você pegar uma seringa aqui, entendeu? Mas vai depender da quantidade de seringa que você está carregando. Se você estiver carregando, se eu não me engano, duas ou uma, eu acho que não aparece a seringa aqui, entendeu? Acho que você não tá carregando nada que aparece, entendeu? No hard eu sempre deixo para aparecer um aqui. Então, às vezes eu entro nesse boss, às vezes não, quase sempre no hard, eu preferia entrar sem a seringa para poder pegar uma seringa aqui garantida. Então eu entrava com a vida cheia, né? E pegava uma seringa aqui garantida. Eu acho que não tem. Ó, não mostrou. Provavelmente porque aqui eu tava com duas seringas, eu acho. Entendeu? E não apareceu. Então eu não lembro, na verdade, a quantidade, se é 0 ou se é 1, que você tem que entrar aqui para poder aparecer uma lá. Então, esse momento dessa janela é o momento que você pega a seringa ou se cura, tá? Para você ganhar tempo. Então aproveita isso. Foi bonito, tá? Isso aqui foi muito bonito, velho. Não deu dash, né? É realmente essa run aqui, ela não tá 100%, né? Otimizada do que da última que eu fiz. Mas é como eu falei, é coisas pequenas. Aqui, vamos ver se eu dou o dash aqui. Tá, eu uso o porrete, pode ser. Mas aqui também tem um esqueminha muito bacana, ó. Ó, passou o primeiro, tá vendo? Ó, ó, tá vendo? Primeiro, eu pelo menos eu conto assim. Tem esse primeiro, tá vendo? Segundo e esse terceiro. Quando você chega aqui, aí você dá um dash. Ou você pode, entendeu? Você dá um dash aqui, ó. Porque já tá ótimo, tá ligado? Então, a partir daqui pra frente, você dá um dashzinho. Pra quê? Pra você não ter que ficar andando igual um tonto dali até lá, entendeu? Então, esse dash te dá um avançozinho. Porque quando você passa daquele poste, o James ele não corre, né? Aqui é interessante estar comentando. É um detalhe pequeno, mas eu acho que é interessante estar comentando, porque é algo que eu sei, mas não faz tanta diferença, mas é algo que eu sei. Então acho importante comentar. Toda vez que a gente começa aqui, ó, né, a tela fica preta, novamente, segura o L1 na hora exata para você já começar a andar, né, não ficar parado. Vê que a tela preta já tô andando, então fica esperto nisso. Até demorei um pouco aqui, mas é um detalhe bobo que é o seguinte, ó. Tá vendo esse carinha que tá aqui? Ele, quando você faz o James passar por aqui, ó, por esse lado aqui da esquerda dele, ou melhor, na esquerda da sua tela, aqui, quando ele te deixa, claro, ele quase sempre, 90% das vezes, ele vai querer te bater. Então toma cuidado e dá um dash. Passou dele, dá um dash. Mas quando você passa pela direita aqui da tela dele, ele não te bate, entendeu? Mas às vezes, é como eu falei, às vezes ele para aqui e deixa o caminho livre. E tu vai, tu acaba tomando. Então toda vez que você passar aqui pelo lado da esquerda, você dá um esquiva, entendeu? Pra você não tomar esse golpe. Deixa eu ver, ó. Ó, tá vendo? É sempre. Então, dá um esquiva ali, entendeu? Toda vez que tu passa pela esquerda dele, esquiva. Mas tem vezes que ele passa muito. Então, beleza, vai embora, entendeu? Mas tu passou pela frente dele aqui, esquiva. É garantido, é sempre. Então é isso, vambora. Essa parte é engraçada. A galera do PC consegue fazer, né? Muito provavelmente por causa, talvez, o jogo lá seja um pouco mais otimizado, não sei, a máquina, talvez, o load. Mas aqui no console eu só consegui fazer uma vez isso aqui. E depois nunca mais. Que é o seguinte, ó. Usando aquele conceito novamente da tela preta, ó, você já vai movimentando, segura o L1 para movimentar para passar por aqui, entendeu? Dá para fazer, mas cara, eu só fiz uma vez e olha que eu fiz muitas vezes e nunca consegui fazer consistente.
Você passa aqui na frente da Maria, entendeu? Tem como passar pela frente da Maria aqui. Mas tem que ser muito rápido. É uma mistura entre você saber quando essa tela preta aqui, ó. Pô, mas tá lento aqui, né? Eu tô ficando meio louco, peraí. É uma mistura de você saber o momento certo de você apertar na tela preta, o L1, para você poder andar e jogar pra direita. E depois fazer o movimento. É muito rápido, é muito rápido, é muito estranho. Mas você tem como passar aqui pela frente da Maria, tá ligado? Eu tentei fazer, não consegui. Mas eu consegui fazer uma vez. Aí você acaba ganhando alguns segundinhos, né? Mas é complicado. Eu acho que a galera faz um reset ali do load, entendeu? E aí faz o checkpoint, não sei, no PC, né? Mas como a gente tá no RTA, não tem como ficar fazendo isso. Beleza, aqui a gente vai adiantar que aqui é uma parte bem besta do jogo, então é só andar pra frente, tá? Aqui tem uma parada bacana, né? Que eu acho que é importante estar falando. Mas com o tempo, provavelmente o pessoal domina isso. Tá vendo? Ó? Toda vez que a Maria fala, James, look, você dá uma esquiva, que é o tempo certinho de você ganhar um tempinho e ter a cutscene, tá ligado? Então é interessante você estar aproveitando isso só. Aí você vai. Aí é bem exatamente que a cutscene começa, tá ligado? É fixo, então você acaba aproveitando isso. É um detalhezinho muito besta, tá ligado? Mas é. Como eu falei, eu quero estar comentando cada detalhezinho desse pra vocês. Vamos acelerar aqui. Ah, essa parte aqui é interessante, tá? Eu, pelo menos, eu não vi a galera fazendo, né? Pelas runs que eu vi da galera durante o. Conforme eu fui estudando as runs, né? Eu não vi ninguém fazendo esse jeito aqui. Tá vendo? Que merda, hein? Nossa, sério, velho. Que pena, velho. Que pena. Poderia ter sido muito lindo aqui. O que acontece? Vou estar comentando aqui que é o seguinte. É... é o mesmo jeito que acontece lá no edifício Creek, tá? Daquela lanterna que não pode bater no manequim. É a mesma forma, é o mesmo conceito. E basicamente, conforme eu fui praticando, né, eu fui tentando replicar aquilo ali em algum momento, em algum lugar do jogo. E eu achei esse lugar muito interessante de se fazer isso. Dá pra fazer com segurança, só que, cara, se você errar um negocinho, já era, tipo, e às vezes você acaba sendo punido demais, como vocês viram ali. Mas eu acho que vale a pena o risco, tá? Então, vai de cada um. Porque você vai estar gastando bala e tempo, tá? Mas dependendo da dificuldade, por exemplo, no fácil, talvez compense virar ali e matar e acabou, tá? Mas talvez no difícil, né? Demora, não sei. Eu acho que talvez não compense. Então, eu acho que no difícil eu consegui fazer sem erro. Mas eu vou estar comentando isso aqui mesmo porque é a mesma ideia. Ó, deixa eu diminuir aqui. Ó. Aqui, na verdade, começa desde aqui, tá? Desde aqui na frente que começa essa loucura aqui. Pelo menos é o que eu percebi. Às vezes ajuda, às vezes não ajuda, mas desse jeito eu achei mais interessante. Tá vendo que aqui eu acho que. Ah, usei. Beleza. Tá vendo que eu tô usando a paulada e dash, né? Paulada e o dash. É importante você estar fazendo isso aqui, tá? Porque quando eu não fiz, a Maria ficou muito para trás, tá? E deu problema, tá? Porque eu preciso que a Maria me acompanhe, tá? Só que às vezes acontece dela não me seguir. Então, da boas vezes que eu fiz aquilo ali, ela me acompanhou. Mas às vezes ela não me acompanha. E isso me ferra muito, tá? Então, ó, vamos seguir. Ó, aqui já começa aqui. Toda vez que você entra nessa porta aqui, aqui para a esquerda, tem um manequim aqui atrás. E ele sempre vai querer te bater. Às vezes, muito raramente, quando você passar muito aqui no cantinho, você passa sem dar dash. Mas é quase sempre você tem que dar um dash para evitar esse golpe. Então, sempre tenha em mente que ele vai querer te bater e você vai ter que dar um dash. Então você entra, dash. Aí aqui que tá o grande segredo. Você não pode entrar aqui com essa luz olhando para lá. Não pode.
Porque se você entra olhando pra lá, você vai trigar esse manequim que tá por aqui, esse condenado, entendeu? Então você vira esse raio da lanterna pra direita, pegando aqui, né? Aí fica estranho, né? Parece que é um bug, né? Parece que você tá viajando ali, tá comendo cola, mas não, é realmente você joga, eu jogo pra direita pra não trigar esse cara que tá aqui, entendeu? Então você evita esse confronto. E evita o de trás também, entendeu? Só que esse manequim de trás, como você não mata, né? A estratégia é essa, você não matar e economizar bala, ele fica te seguindo. E a Maria é a sua isca pra atrapalhar você, entendeu? Pra atrapalhar o manequim, porque ele vai querer ficar batendo na Maria e tudo bem. Mas às vezes não acontece porque a Maria não te segue, entendeu? Então é foda. Mas vale a pena, como eu falei. Ó, tá vendo que eu viro pra direita? Ó? Então, ou seja, isso aqui tem que ser feito antes de entrar nessa porta. Então, antes de entrar nessa porta, você vira a câmera pra direita. Assim, olhando pra cá. Você fez isso aqui, vai dar bom. E aí você pega com segurança e não triga o manequim que tá ali atrás, entendeu? Aí ele vem. A Maria, ela era pra estar aqui, entendeu? A Maria era pra estar aqui comigo. Só que ela não me seguiu. Aí eu tive que entregar a sorte, entendeu? Então você esquiva, evita o confronto e vai embora. Tá vendo que a Maria, ó, ela acabou chamando outros, entendeu? Eu nem sei como que aquilo foi que aconteceu, tá ligado? Eu acho que foi a primeira vez que aconteceu dessa forma, de chamar dois manequins do nada. Aí me tretou aqui, tá vendo? Me atrapalhou todo. Mas a estratégia é basicamente essa. A Maria tinha que ter vindo comigo, mas por algum motivo ela ficou travada. E eu fiquei tentando evitar o confronto. Eu já era pra ter matado aqui, entendeu? Fica o conselho. Deu merda, chegou ali. Se você não quiser deixar a sorte, você mata ele. Da onde, velho? E aí é isso, entendeu? Deixa eu ver aqui no hard pra ver como é que saiu aqui. Ó, eu acho que a Maria ela tem que comentar. Da outra vez ela não falou, entendeu? Eu acho que ela primeiro ela tem que comentar. E aí quer dizer sinal que ela tá certa, ela tá te seguindo, entendeu? Mas eu não tenho certeza. Ó, tá vendo? Ela tá vindo. Viu o cabelinho dela? Ó, esquiva. Vira pra cá, quase que eu dei merda. Por isso que eu fiquei doido. Eu falei, pô, que fiz merda. Tá vendo? Por quê? Como eu falei, você tem que virar a câmera pra direita antes de entrar aqui. Tá vendo? Eu fiz muita merda. Porque eu confiei achando que esse manequim não ia me bater. Então não deu dash antes. Então já era pra ter dado dash aqui. E ter virado, entendeu? Aí me atrapalhei. Aí trigou aquele cara. Mas como a Maria me acompanhou, cadê ela? Ela acabou me ajudando. Ela lá. Acabou ficando uma merda também, né? É, até que eu dei sorte, tá? Poderia ter sido muito ruim aqui. Foi bom. E é isso. Aí aqui tem uma seringa aqui do lado da direita, tá? Recomendo vocês pegarem caso você esteja nesse caso aqui. Tem uma seringuinha por aqui, ó. E é isso. Vamos voltar aqui. Aproveitar e fazer o nosso próximo corte aqui. Pera aí. Eu nem preciso comentar que ali você tem que ser rápido, né? Naquele cadeado. Eu odeio. Eles são pequenos, assim, a letrinha é horrível. Mas você tem que ser rápido ali para a enfermeira não te atacar, né? Se você for rápido o suficiente, você atira nessa janela e não triga ela. Ela não entra em alerta. Mas você tem que ser rápido, entendeu? Vamos ver se trigou. Ó, acho que não chamou atenção. Isso é muito bom. Tem que ser muito rápido. Então já tem que sair já atirando. Por que que é interessante você não alarmar ela, né? Caso alarme, acontece. Porque às vezes quando ela alarma, ela fica aqui nessa janela, né? Ela fica aqui nessa janelinha aqui e te trava. E não deixa você avançar. E também quando ela tá passando, ela dá um golpe, entendeu? Querendo te bater. Aí te atrapalha mais ainda. Então você tem que esperar ela passar pra você ir. Então é muito bom quando você não chama a atenção dela, entendeu? Às vezes ela dá uma porrada aqui que ela é nojenta. Então vai de você confiar ou esquivar. É, aqui é um momento também, muita, nossa, que foi muito bom.
Muito bom mesmo. Vou comentar aqui um pouco. Essa parte também aqui é meio arriscada, tá? Às vezes eu fico pensando se vale a pena ficar fazendo isso ou matar o bicho, entendeu? Mas ainda não consegui fazer algo consistente. É complicado aqui. Eu não sei porquê, mas eu não consegui fazer de forma consistente. Às vezes eu acerto três, erro duas, entendeu? Enfim, aí o que acontece? É basicamente a mesma ideia. Vai embora, mas não olha pra ele, entendeu? Só que ao mesmo tempo que você tá aqui, ele quer te atacar e pular, entendeu? E aqui ele pulou rápido. Pulou rápido, aí ficou pra lá. Às vezes, por algum motivo, ele não pula, tá ligado? E isso é um problema, porque ele vai dar aquele golpezinho. E aí ferrou. Então ele tem que pular. Então, tipo assim, ele é obrigado a pular pra dar certo isso aqui. Porque senão é ferrou, entendeu? Aí você meio que tem que ou matar ele ou ficar insistindo ali na porta, ó. Ele pulou. Aí foi top. Foi o tempo. Mas provavelmente se fosse no hard eu não teria conseguido. Porque no hard eles interagem muito rápido, né? Eles têm uma frequência de ataque muito alta. Então o ideal era ter esperado aqui mais pro canto, e fazer com que ele pule pra cá, entendeu? Pra cá, entendeu? Pra dar tempo de você conseguir interagir aqui. Só que tem vezes que ele simplesmente não quer pular em você, entendeu? Então é meio 50-50 aqui. Talvez não precisasse. Caraca, eu peguei essa bala aqui também. É, preciso, né? 5 balinhas. É, beleza, tá certo. Eu não lembrava. Eu não lembrava. Interessante. Eu acho que eu pego a seringa também, né? Entendi. É, eu preferi jogar safe aqui. Essa parte aqui, ó, vamos lá. Vou deixar rodando aqui e vou estar comentando. Aqui nesse início, tem uma mistura daquilo que eu falei da tela preta. Ó, aqui eu não consegui fazer, tá? Porque eu perdi o gap ali. Mas o que acontece? O jogo é a mesma ideia. A tela tá preta, você já tem como ir andando e já executando um golpe melee. Eu não consegui fazer, o boneco ficou parado, tá ligado? Porque eu perdi o tempo. Mas a ideia já era começar ali, sumir na tela preta e eu já indo pra cima dele. Mas eu perdi o tempo. Isso é muito importante você fazer na categoria do NG+, onde você usa a motosserra, tá? Porque você ganha tempo, tá? Então como eu falei, tem categorias específicas que é diferente. Eu não vou estar comentando aqui todas, vou estar comentando o aparato geral, mas vocês podem estar vendo lá que está no canal. Mas é interessante você estar aproveitando nesse momento desse boss, tá? E no caso da motosserra, você esquiva e você manda duas rápidas, entendeu? Não é sempre, mas acontece também. Então esse início é melee, enquanto ele está no chão. Sobe, beleza. Essa é uma rotação padrão, tá? É uma rotação padrão que eu faço. Não é mais nem menos. Acho que dá pra comentar, né? Interessante. Aqui no normal eu peguei todas as balas. Ah. Olha, eu vou mentir pra vocês não, hein? Mas eu acho que dá pra matar esse aqui muito mais rápido. Porque se vocês verem na categoria do fácil, a estratégia é bem mais ousada e bem mais agressiva. A gente já teria matado ele. Mas como no normal ele tem mais vida, eu não sei se funcionaria. Mas a estratégia no geral, acho que eu fui pela mais safe. Ó, caralho, legal. Aqui tem como comentar sobre duas coisas. Mas primeiro vamos deixar eu matar o boss aqui pra comentar. Beleza, matamos. O que que acontece, ó? Primeiro de tudo, lembra do que eu falei do L2 para cancelar? O L2 para mirar? Então, o L2 ele é muito foda, porque você cancela muitas coisas, como eu falei. E dentre elas é o cancelamento melee, tá? Aqui eu faço muito isso, ó. Olha a velocidade que eu bato no boss. Vamos ver, ó. Uma, duas, três. Ó, uma. É que ele passou direto. Duas. Ó, que eu demorei. Mas, por exemplo,
Vou botar aqui mais pro início. Uma, duas, aqui ele não vai. Eu acho que vai ter outro momento que eu consigo mostrar isso melhor. Mas o que que acontece? Normalmente, quando bate a segunda, terceira sequência de golpe, eu aperto L2 para mirar. Bem rapidinho. Porque ele cancela a animação. Porque quando você dá a terceira porrada, ele vem, para, fica pensando na vida, entendeu? Então é interessante você fazer esse cancel também do melee. Você pode fazer na segunda ou na terceira, não tem problema. Mas é bom você sempre estar executando. Mas só toma cuidado, porque às vezes você faz muito rápido, com muita frequência, e você acaba mirando e atirando, né? Porque você bate com o melee com R2, né? Onde a gente atira. Mas quando você aperta o L2 rapidinho e aperta o R2 ao mesmo tempo, às vezes você sai um tiro sem querer, entendeu? Então nas dificuldades onde a gente não pode usar pistola, né? E dar tiro nos bichos, às vezes acaba saindo sem querer, entendeu? Então tem que tomar cuidado essa escalada de cancel aí para não trepar um comando no outro. E o segundo aqui que eu queria comentar é sobre isso aqui, né? Que é também um cancel de. É quase uma esquiva, né? Você toma o dano, mas você cancela a animação. Que também acontece direto no jogo e é muito bom você dominar isso. Eu já conhecia esse golpe, tá? É chato de você pegar o time disso aqui, mas eu fiz e deu certo. Como ele ia dar o grito, eu fiz aqui, eu dei um giro, né? Eu apertei o L1 e L1. Nesse frame de L1 e L1, tem um frame, vamos dizer assim, de invulnerabilidade de stun, vamos dizer assim. Não é invulnerabilidade de dano, mas é de stun. Então, tipo assim, qualquer coisa que te deixa travado, lento, stunado, qualquer coisa assim, você faz isso no momento certo que você toma, você fica de boa, que é o que acontece. Tá vendo? Por isso que a minha câmera virou assim, entendeu? Foi porque eu apertei o L1 e o L1. E voltei, tá vendo? Porque senão eu estaria parado, estaria coçando a cabeça, sei lá, com dor de cabeça, essa porra assim. O James faz essas animação doida. E perde tempo. E enquanto isso eu tô lá macetando o boss, entendeu? Na Maria, na terceira parte, é muito importante você estar fazendo isso aí, dominar isso aí. Os mandarins também, dominar esse time. Então vamos lá. Mas no geral foi uma boa fight, mas eu acho que dá pra otimizar aqui, viu? Essa parte aqui também é muito interessante também. Eu tenho muitas coisas assim que eu arrisco demais, entendeu? Eu não sei se vale a pena, mas eu acabo arriscando muito. Mas quando dá certo é muito bom. Deixa eu ver se dá certo aqui. Ok, foi bom. Muito bom. Parabéns. Basicamente aqui, o vídeo já tá mostrando, mas eu vou estar comentando, tá? O que acontece? É, aqui, às vezes, a enfermeira, muitas das vezes, ela sempre tá passando nesse corredor. Muitas das vezes. Quando isso acontece, cara, ignora ela, ignora, ignora. Usa o dash com a porrada, tenta chegar o mais rápido possível aqui. E vai bater na porta, ignora ela, tá ligado? Se você quiser fazer safe, você vira, dá um tiro de escopeta e finaliza ela no melee. Pode ser também. Mas você perde um tempinho. Porém, você consegue fazer desse jeito que eu fiz aqui. Você vem, corre e quebra aqui, entendeu? Às vezes ela tá nesse corredor, aqui pra cá, ó. Aí te atrapalha tudo. Aí é uma merda. Aí você tem que pensar. Quer arriscar ou quer matar ela? Aí vai na hora. Isso aí eu acho que eu faço no feeling na hora. Às vezes eu arrisco, às vezes eu não arrisco. Então, mas quando ela tá desse jeito aqui, ó, entendeu? Quando ela tá desse jeito, eu uso o ataque melee e o dash pra avançar, né? Ó, muito bom. Eu infelizmente dei o azar esse rasta chinelo aqui, tá aqui rastejando, né? E aí eu fui quebrar a parede, tá ligado? Muito bom. Deu azar ainda dela me bater, tá? Deu azar, porque dava pra passar sem ela me bater. Mas tá ótimo. Economizei bala, entendeu? Ainda ganhei um tempinho. Aí, aqui eu não faço, né? Eu não faço. Eu recomendo vocês abrirem a porta da esquerda, tá? Passou ali, abre a porta da esquerda e vai embora. Da esquerda e vai embora. Então vamos acelerar aqui. Essa run tem muita coisa que eu. Ela é um pouquinho mais antiga, né? Ela tem muita estratégia que eu repito. Mas ela é um pouco mais antiguinha. Tem algumas coisinhas que eu mudei muito. Ou melhor, mudei pouco.
esteja no ponto. Eu prefiro desligar a lanterna. Ó, tá vendo? Eu não confiei. Eu devo ter ficado com um cagaço. E ela é uma merda, essa porra aqui. Eu, depois desse momento aqui, eu sempre deixei essa porta aberta. Porque eu já passo aqui e vou embora, entendeu? Porque ela sempre tava ficando aqui. Então eu prefiro abrir primeiro já pra mim ir embora. E eu também sempre subo aqui a escada com a lanterna desligada, né? Aqui tá ligado, porque como eu falei, eu mudei um pouco a forma como eu faço esse caminho aqui. Então com a porta aqui aberta, eu já passaria direto. Não precisava nem ter matado ela, entendeu? Ter atirado, né? Eu não matei, era pra ter batido nela. Acho que ela vai me atrapalhar, vamos ver. Não, porra. Então basicamente é isso. Vamos acelerar aqui. Aí tem a parte do puzzle, também não tem muito o que comentar. É só você fazer uma rápida que você consegue. Aqui um inscrito no canal durante a live comentou sobre por que eu atiro aqui. É muito simples, tá? Se você joga aqui o jogo, já jogou alguma vez, você sabe que toda vez que você entra nesse elevador nesse momento e interage com ele, começa um som de um rádio aqui, não sei, de um personagem, não sei quem é, que começa a fazer um questionário para você. Fala um monte de coisa e fala. Demora uns 5, 6 minutos, 10 minutos aqui, não sei. Opa. Então acaba demorando muito, entendeu? Então assim, é... você tem que dar um tiro nesse pad. Então, quando você dá esse tiro nesse pad, na hora que ele começa a falar, você cancela essa fala dele, entendeu? Então, por exemplo, rádio. Começou a falar, senta tiro aqui, entendeu? Eu não sei se precisa ser necessariamente aqui, tá? Eu sempre atirei aqui, não sei se precisa atirar em algum outro lugar, mas aqui dá certo. Se eu não me engano, são 7 balas de pistola aqui, e de escopeta eu acho que são 3, eu acho. 3 ou 4 balas de escopeta pra ele progredir, entendeu? É como se fosse uma vida que você detona e você vai embora, entendeu? Então, basicamente é isso. Então, toda vez que você entrar aqui, não esquece de ter bala para dar tiro, entendeu? Por isso que é muito importante você também, na hora que você sair do pote, você levar pelo menos 10 balas aqui, 7 balas no caso, né? Ou 3, 4 balas de escopeta, para quando você chegar aqui você gastar. E aí você vai ganhar muito tempo, muito tempo. Pera aí, deixa eu comentar sobre essa parte aqui, que eu não vou comentar, né? Tem alguma coisa no celular me comentando aqui, pera aí. Tá vendo? Aqui eu acabo não fazendo. Mas lembra de Dark Souls? Então, as speedruns de Dark Souls tem muito isso, né? Você que joga também Dark Souls já sabe como é que é. Você tem como interagir com esse pad, clicar no botão lá e sair fora. Que aí você vai embora, manda o elevador subir e beleza, entendeu? Então é isso. Aqui eu não fiz isso, tá? E eu acabei perdendo alguns segundos lá na frente. Então não esqueçam de fazer isso, tá? É muito importante. Então deixa eu fazer o próximo corte aqui. Deixa eu ver o que aconteceu aqui no celular que estão me ligando. Ó, aqui que tá o grande porém, tá vendo? Eu acabei não executando. Pô, foi mal. Como eu não acabei fazendo aquele esquema lá do Dark Souls, né? É, o elevador não tava aqui me esperando, entendeu? Então, tipo assim, eu acabei perdendo muito tempo aqui. O ideal seria ter lá embaixo, naquele momento que eu tava dentro do elevador, já ter apertado o botão do um, né? E saído do elevador. Porque ele iria pro primeiro andar, que aqui é o primeiro andar, e você sairia fora, entendeu? E aí fecharia e ele subiria sozinho, com ninguém dentro, né? E aí quando você voltasse aqui, que você vai ter que voltar, ele já estaria te esperando, entendeu? Então aqui eu perdi muito tempo. Caso você queira também, né, jogar mais safe, você pode estar pegando. Peraí. Você pode estar indo aqui, né, nessa direita, do oposto ao elevador, pegar o baú, né, e pegar a bala de escopeta, seringa, né, caso você queira jogar mais safe, é a tua primeira vez ali e tudo mais, não quer morrer, não tá se sentindo seguro, você vai lá e pega. Perde um tempão, né, mas você pega muita bala e recurso. Aqui tem uma coisa interessante nesse momento aqui, que é aqui, ó. Vou até diminuir.
Essa parte aqui é muito bacana, né? Tipo, aqui ela não ficou, ela ficou de novo no meio do caminho, né? Horrível. Mas deixa eu voltar um pouco mais pra vocês se localizarem, né? Logo quando você sai do hospital, na versão submundo, né, do Silent Hill 2 aqui, nesse momento, é, você tem que passar dessa parte, quebrar uma parede, e você consegue fazer tudo isso aqui evitando a batalha, né? Então, aqui é muito simples. Você passa aqui, ignora ela rápido, tá? Não se preocupa, tá? Deixa ela aqui. Tem vezes que ela anda muito e ela fica aqui na frente, te atrapalha muito. Por quê? Aqui você tem que entrar e virar e pegar bem aqui nesse cantinho e fazer esse movimento, ó. Você não pode ir simplesmente em linha reta aqui, ó. Não pode. Por quê? Aqui do lado tem um manequim te esperando, entendeu? E quando você passa aqui, ele entra em alerta e te bate. Então o ideal é você fazer tipo um C, entendeu? Então você entra aqui e faz um C assim, ó. Entendeu? A distância entre ficar muito perto e muito longe, aí vai dar experiência, entendeu? Mas se você quiser ir bem sempre, você vai, chega quase perto dessa parede e vem pra cá, entendeu? Mas você tem que tomar cuidado, porque se tu também for fazer tipo um L aqui, não vai dar tempo de você quebrar a parede e ela te bater, entendeu? Porque se você demorar muito para quebrar essa parede, ela vem e vai te bater. Então, se você for no intermédio, você consegue quebrar, não ser atacado por esse manequim e nem por ela, entendeu? Aí, de boa, tá vendo? Mas no hard, por algum motivo, ela anda muito, entendeu? Não sei o que acontece, ela anda, ela fica bem no meio. Então eu tive péssimas experiências no hard. Agora no fácil e no normal, sempre 100% essa estratégia. Aqui também tem um detalhe muito bacana que eu gosto de fazer, tá? Que é garantido, tá? Essa parte já me deu muita dor de cabeça. Toda vez que você passa nesse momento, o jogo ele te força para olhar para Laura, né? Você fica olhando para Laura ali. Aí você anda e olhando para Laura. Só que isso é ruim, entendeu? Porque é aquela mesma coisa. Dependendo da onde você está olhando com a lanterna, você ativa eventos no jogo, entendeu? E aqui é um momento ruim para isso acontecer. Então o que acontece? Você não pode ficar olhando para Laura e e seguir em frente, porque senão você vai ativar um manequim que fica bem aqui atrás, ó. E aí vai cagou a estratégia toda, entendeu? Aí junta a enfermeira, cagou tudo. Então o ideal aqui é você fazer o quê? Passou aqui dessa grade de ferro, aperta o L2 para cancelar, cancela tudo, ele cancela qualquer animação, porque você vai mirar. Então ele vai cancelar essa câmera travada olhando para Laura, e aí você vai conseguir olhar livremente para onde você quiser. Você pode olhar para o chão, olhar para a esquerda, mas não olha nessa direção, entendeu? Então você consegue passar por essa parte sem ter conflito, e é isso que a gente quer. Então olha o que acontece. Ó, mirei, virei. Olhei pro chão aqui. Tô andando nesse cantinho, porque eu tenho que interagir com a cesta de lixo, né? E acabou, entendeu? É isso. Então, voltando aqui de novo, ó. Eu vou mirar. Rápido, né? Mirei, olhei, né? Porque destravou. E aí fiz o que eu quis. Não olhei para aquela região, entendeu? Então, você tem que fazer isso aqui se você não quiser tretar, né? Com os bichos que tem aqui. Eu recomendo muito, porque eles são bem chatos. Então, aqui a gente pode acelerar um pouquinho. Aqui também é interessante você tomar cuidado. É bobo, mas é interessante ter essa informação. Aqui é a mesma coisa. Se você entra muito aqui, ó, nessa direita, muito acentuado, tem um manequim te esperando, entendeu? E ele acaba te batendo. E aí acaba você tomando dano, perde tempo, aí você entra em estado crítico, é bem chato. Então é interessante você meio que seguir o caminho desse rastejante aqui, entendeu? Você segue nesse caminho assim. Não assim, entendeu? Porque senão você vai trigar ele, tá vendo? Você vê que eu faço um movimento mais aberto para cá. Eu acho que ainda acabou acionando. Não consegui escutar direito. Mas vocês entenderam, né? Também, ó, muito semelhante ao edifício Creek, né? Que você consegue interagir de longe. Recomendo muito porque essa parte é um pouco bugada e é bom você interagir de longe aqui. Você ganha uns segundinhos, ó. Tá vendo? Olha só, olha onde eu tô. Eu vou mirar ali e vou apertar o X. Ó.
Tá vendo? Eu ainda demorei um pouco, tá? Demorei um pouco, dá pra ficar um pouquinho mais distante. Mas é a mesma ideia. Mesma ideia do edifício Creek. Então meio que você mira e aperta X rapidinho. Aqui é obrigatório você estar fazendo esse movimento, tá? Eu diminuir um pouco aqui a velocidade. Aqui é obrigatório você estar fazendo isso aqui, tá? Então, ou seja, segura o L2 andando, tá? Segura o L2 andando. Quando o porrete, ó, quando o porrete chegar mais ou menos aqui no meio da tela, tá? É assim que eu faço, tá? Nesse momento aqui. Também em outros momentos, mas no geral é mais ou menos essa média. Quando o porrete chega mais ou menos no meio da tua tela aqui, assim, ó, alinhado aqui, aí você dá o dash. Ó, é mais ou menos aí, entendeu? Então quando eu vejo que o porrete chegou aqui, eu dou o dash. Ó, dash, dash. Então mais ou menos aqui. Quando eu vejo que o porrete aqui alinhou, é o dash. Então é isso que eu faço. Assim eu consigo otimizar, né? Não fico, tipo, muito curto, né? Porque se você ficar fazendo muito curto é ruim, entendeu? Você tem que ter um intermédio. Não pode ser muito, porque senão você executa o movimento por completo e você entra na animação. E também você não pode fazer cedo e ficar dando dash direto, entendeu? Você não ganha esse boost que esse movimento do porrete te dá, entendeu? Igual aqui, ó. Aqui eu fiz muito cedo. Ó, ó, beleza. Agora esse aqui eu fiz muito cedo, ó. Não, ó. Peraí. Não, todos foram muito bons. Mas teve um momento ali que eu vi que tava muito cedo. Enfim, vocês entenderam, né? Então não adianta você ficar, tipo, ah, fiz já vou. Fiz já vou. Então tem que deixar ele andar um pouco. Isso em qualquer momento. Se você conseguir dominar isso, você otimiza muito esse movimento aí. Eu vou mandar. Essa é a parte que pra mim é quase um boss, tá? Eu odeio essa parte. Eu vi um vídeo do, acho que foi do Savi, não sei se foi o Savi True, mas ele faz de um jeito muito interessante, né? Que a gente não precisa fazer esse pad, né? Ele para nesse momento aqui da chave, espera o zumbi que tá ali atrás passar na porta, porque aqui você vai estar aqui, você tem que estar com essa tela aqui travada, você vai só escutar. Quando você escutar o zumbi passando na porta, aí você aperta o bolinha. Porque na hora que você solta o bolinha, a porta fecha. Só que como o zumbi vai estar na porta, ela não vai fechar. Então, meio que dá um bug, entendeu? E aí você não precisa fazer o pad. Eu nunca executei isso, porque eu descobri recentemente. Mas eu acho interessante. Mas talvez, fique entre elas por elas se você acertar de primeira, né? O código. Então, porque você ainda tem que esperar ele chegar, andar, entendeu? Mas é uma forma bem garantida, entendeu? Então, as duas eu acredito que funcione. Tem os seus pós e contras, mas eu acho que esse jeito é muito interessante também. Então, aqui você coloca o código e reza para Deus. Aqui, basicamente, eu tinha feito assim na minha cabeça, né? Porque chega um momento que dá uma mistura muito doida entre pressa, gravar, você fica naquela apreensão dos besouros querer te atacar, então, tipo, bagunça a tua mente, entendeu? Então, gera uma pressão aqui que você acaba se embolando. Então, para não se embolar, eu fiz assim. Eu começo com 2 3 9. Aí eu paro aqui, né? Aí não é 9 2 3. Eu paro aqui. Aí depois 3 9 2. Beleza, já fiz os três combinações. Depois que eu faço isso aqui, que é 2 3 9 9 2 3 e 3 9 2, eu faço a inversão. Entendeu? Então, ou seja, eu faço o inverso. Porque são seis códigos, tá? Possíveis. Então a gente vai lá e faz 293, 329, 932. Pronto. Aí desse jeito eu largo a sorte, porque é sorte. Então, se vier de primeira, de segunda e de terceira, eu vou ter que colocar assim em algum momento. Não sei qual é a ordem, então eu faço desse jeito. Eu preferi gravar uma rotação, porque mesmo que aconteça algo ali, eu já sei que onde eu tô, entendeu? Fica mais fácil de gravar do que você falar, ah, não, já botei o 239, já botei, não, já faço assim. Eu vou rodando. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 E aí vai, entendeu? Aqui eu acho que eu não faço. Deixa eu ver uma otimização muito importante aqui, porque essa parte é muito bugada. A interação aqui é muito chata, quer ver? Vamos ver.
Ó, aqui foi rápido, tá? Eu recomendo mesmo é você ir pela direita. Aqui, ó. Não vai aqui. Porque por algum motivo, às vezes, você tá aqui e ele não pega. Aqui foi muito rápido. Mas eu gostei muito de vir por aqui, ó. Vir por aqui, virar e pegar. A chance de acerto é muito maior. Aqui às vezes dá uns bug, não pega, mas foi muito rápido. Muito rápido mesmo. Caralho. GG. Vamos acelerar aqui. Aqui, se você tiver na dificuldade fácil de puzzle, se eu não me engano, é dois interruptores a menos, né? Aí eu sou maluco, só aprendi no difícil. Essa rota sempre deu certo pra mim. Eu gosto muito de primeiro olhar pra cá pra forçar ele vir aqui, entendeu? Porque se eu já vou pra cá aqui, às vezes ele vem aqui, entendeu? Sei lá. Eu gostei muito de fazer isso aqui assim e depois eu faço assim, só pra baitar ele. Aqui vamos ver se a gente faz, ó. Beleza. Muito bom também, ó. A gente interage com o armário, pega a chave, boa, e já pega a bala. Muito bom. Aqui eu acho que eu não devo fazer, porque foi algo novo, que também otimizando essa parte de coleta de recursos. O interessante aqui, entrou nessa porta, interage primeiro com a gaveta, abre a gaveta, tá? Que tá aqui, aqui, ó. Não interage no armário primeiro, interage na gaveta, só aperta X pra ela abrir. E vai pro armário, entendeu? É muito mais otimizado assim. Eu fiz na última run, mas nessa aqui eu não fazia. Aí pega, interage, pegou L2, pegou L2, pegou L2. E aí, como o armário já vai estar aberto, a gaveta, eu vou lá, peguei L2 e vou embora, entendeu? Mas aqui não. Como eu não abri, tem que abrir, eu tenho que esperar, entendeu? Então, assim, são otimizações pequenas que a gente vai tentando encontrar. Muito bom. Basicamente é isso, ó. No começo você coloca o pequenininho aqui e depois pega e bota o grandão aqui, né? Só que depois entra o vermelho, que é o sangrento. O sangrento ele nunca sai daqui. Ele nunca sai, ele sempre fica aqui. Então você já esquece ele. Toda vez o sangrento tá aqui. Então você joga aqui e acabou. Entendeu? E aí você fica flutuando o outro. Então esse maior que estava aqui você inverte. Então beleza. Aí depois quando vir a outra peça, você pega tudo e inverte. Fica muito fácil de gravar. Aqui você tem que estar com o ouvido afiado para esquivar certinho. Tá, essa parte aqui é arriscada, mas é legal, tá? Dependendo da categoria, isso aqui ajuda muito. No fácil nem tanto, mas dá pra você aplicar em qualquer categoria. Mas no difícil, na categoria que você não tem que usar melee, é muito bacana. Que você não pode usar pistola, né? Aqui é padrão. Interage. Aqui tem um negócio que é o seguinte, deixa eu ver. Nossa, me lasquei. Vamos ver? Caralho, eu sou muito doido aqui, tá? Eu não recomendo fazer isso aqui, não. Não recomendo fazer isso aqui, não. O que que acontece? Mas eu acho que eu sei o que deu de errado. Aqui acontece aqui, ó. Tudo começa aqui, ó. É meio 50-50. Não, é meio 80% de chance, tá? Às vezes dá muito azar, mas tem dado certo comigo. É o seguinte: interagiu aqui, desliga a lanterna ou evita de olhar essa lanterna para cá, tá? Sempre deixa a lanterna olhando para cá aqui, ó, nessa baixa, tá? Não olha para cá não. E aí você vai andando, olhando aqui para baixo, meio aqui, entendeu? Isso vai meio que forçar, ter uma chance desse carinha que aparece aqui do nada perto desse pilar não aparecer, tá? Se isso acontecer, perfeito, deu certo. Mas se não, você tá com um problema na mão ali que você tem que resolver na hora. Ou você mata ou você ignora. Eu resolvi matar. Eu acho que matei, né? Não sei se, não sei se eu só derrubei, mas ou você ignora ou você mata ali, dá um tiro, entendeu? Deu certo aqui. Mas o ideal era ele não aparecer, tá? Mas acabou aparecendo. Aí, com isso feito, tá vendo que ela ainda. Tá vendo ainda que ela vai alarmar aqui, ó. Tá vendo? Ela faz até um barulho. Quando ela faz esse alarme,
e você tá mais ou menos aqui, dá tempo de você ir lá e não tretar com ela, entendeu? O problema é quando ela tá muito lá na frente. Quando ela tá depois do pilar. Aí, às vezes a gente toma, entendeu? Eu acho que aqui, ó, vamos abrir aqui na outra dificuldade, pra gente ver como é que eu fiz aqui. Ó, vamos ver. Tá vendo, ó? Câmera um pouco pra baixo, vou andando. Beleza, ó, não, tá vendo que ela não acionou ainda o alarme? Tipo assim, ela não entrou em alerta? Ó, quando eu chegar mais ou menos aqui, ela vai. Entendeu? É o tempo suficiente pra você interagir. Ó, tá vendo? Então deu certo. Entendeu? Às vezes, é como eu falei, por eu ter, olhar um pouquinho mais pra cima, um pouco pro lado, e spawn nesse maldito bicho aqui, entendeu? E aí a gente tem que pensar. Ou confia nele lá, que ele vai sair rastejando, ou dá um tiro nele, deixa ele no chão e deixa ele rastejando e confia, entendeu? Mas se os dois misturar aqui junto e ficar em cima de você, aí você tem que matar todos, entendeu? Então a estratégia é muito boa. Tem uma chance alta de sucesso, mas quando dá azar é uma merda. Mas é basicamente isso aí que eu faço. E tem que ficar apertando X, tá? Porque ela pode te bater aqui. Mas é. Fica apertando X rápido, rápido, fica apertando X. Mas quando você dá o último ali golpe, já era. O último comando já era. Beleza, pegou. Aí seguiu a vida. Vamos voltar aqui. Essa parte também é um pouco. Tem que ser usado, cara. Que dá pra fazer, tá ligado? Às vezes dá ruim, mas compensa. Ó, passamos aqui direto. Só você fazer o que eu fiz, não dá que é isso. Às vezes ele fica na frente, às vezes não fica. Então é aquela parte ali é só copia o que eu fiz. Aqui é muito importante, nesse momento aqui do jogo, você ter quatro balas no cartucho e quatro balas no pente, tá? Por quê? Essas quatro balas vão ser pro, pro desfigurado lá, entendeu? Pro boss. É, então, assim, é importante o máximo de bala de rifle que você tiver, entendeu? Aqui. Então não gasta essa bala de rifle em nenhum lugar, gasta no boss, porque é pra ele que a gente tá levando isso aqui. Tudo é pensado pra ele. Aí aqui tem uma coisa muito bacana, né? Com a ajuda de um amigo aí, que tava aparecendo bastante na live, né? Na época dessa run aqui, em busca desse time, que é o Gerut, tá? Inscrito no canal. E ele comentou, né? Sobre essa parte da forca. Eu fazia basicamente no começo aleatório. Eu ia na sorte, eu basicamente escolhia dois números, o 5 e o 2. Então eu ia nesses dois números. Se foi, não foi. Se foi, eu ia no outro. Só que às vezes teve um momento que, cara, nem nos dois ia, entendeu? Então às vezes a run tava muito boa, muito foda, e aí eu perdia 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos aqui, entendeu? Tentando acertar. Porque o que acontece? Eu vou explicar essa parte, que essa parte é muito confusa mesmo. Muita gente passa raiva aqui e tal. É um puzzlezinho chatinho. O que acontece? Quando você chega nessa parte e coloca a alavanca, você tem forcas, tá? Tem 6 forcas. E dentro dessas 6 forcas, você tem duas forcas corretas. Essas forcas representam vítimas é, é, ou assassinos, entendeu? Então, assim, dentre esses 6, dois são vítimas e os outros 4 é assassino. Você tem que salvar a vítima. Só que como é que você descobre isso? Através desse quadro aqui, dessa estrutura. E aí tem um monte de cardzinho que você vai complementando. Só que isso é aleatório, entendeu? Esse card que você vê aqui, ele muda. Toda vez que você inicia um novo jogo, esse card muda. A sequência, a ordem, o que aparece aqui, entendeu? Então, assim, é complicado, não tem o que gravar. Tipo assim, vou gravar que é sempre primeiro, segundo. Não, não é. Não é assim. Não é assim que funciona. Mas tem um padrão. Mas o padrão não é esse jeito que você tá pensando. Aí o que acontece? E tem outro detalhe. No fácil, no normal e no difícil, é diferente, entendeu? É diferente também. Eles têm mais texto. Então, essa estratégia aqui que eu faço, como ela tá com o puzzle no difícil, então só vai funcionar no difícil. No normal e no fácil é diferente, tá? É porque é outro texto, mas a ideia é a mesma. Mas eu só sei a do difícil. Então, aqui eu gravei aqui no livrinho aqui, é o seguinte, depois que eu entendi, né, depois de trocar ideia com esse mano aí, o Gerut, o que acontece? Eu descobri o seguinte, que aqui vamos adiantar. Ó.
Ó, tá vendo aqui? Você caga pra isso aqui, tá? Você não quer saber o que tem aqui. Um, dois, três. Você não quer saber o que tem aqui. Isso aqui tanto faz pra você. Não importa, não importa. Isso aqui muda. Isso aqui muda e o que tá embaixo muda. Porém, entendeu? Tem uma coisa que sempre é fixa, entendeu? Mesmo eles mudando aqui e lá, né? Que são dois problemas. Você só quer saber o que tá embaixo. Porque é o que tá embaixo que é o que vale que você vai encaixar aqui. Porque o que tá embaixo, ele não, vamos dizer assim, a ordem muda, mas a frase não, entendeu? A frase não muda. Então a frase da pessoa que é inocente, ela não muda. A frase da pessoa que é vítima, que é assassino não muda, entendeu? Mesmo tendo essas combinações alteradas. Então quando você olha aqui embaixo, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, né? Seis cards. Você tem que ler tudo. Não, você não precisa ler tudo. Se você quiser ler tudo, você lê. Mas como a gente está no speedrun e a gente tem que ganhar tempo, eu defini só de gravar a última palavra. A última palavra da frase. Entendeu? A última palavra da frase. Aí o que acontece? Quando a gente tem a frase terminando com well, ou seja, W-E-L-L, né? Acho que assim eu consigo mostrar melhor para vocês. Ó. Deixa eu ver aqui. Então, resumindo, se tiver alguma frase, opa, vou voltar para cá. Se tiver alguma frase, é... cadê? Se tiver alguma frase daqui, dentre essas seis, que tem o well, tá ligado? W-E-L-L é um. Se tiver alguma daqui com needs, né, de precisar, só que com S no final, é, é o número 2. Se tiver alguma aqui com steal, de roubar, é o número 3. Se tiver price, de valor, é, é o 4. Se tiver him, né, de ele, né, é, é 5. Se tiver o el, só que com 3 pontinhos no final de reticência, é o 6. Então, basicamente, é isso que eu faço. Você chega aqui, bate o olho rápido, procura o que, que tem. Ah, tem a postil. Ah, o estilo aqui é esse. Tchau. Acabou. Ah, vi aqui, é o rim. Pô, é esse, é o 4. Vambora. Não, é o 5, né? Rim é 5. E acabou, entendeu? Então, ou seja, é isso. É isso. Então você não quer saber o que tem aqui, você só quer saber o que tem aqui no final da frase. Viu o que tem, associa ao número. Acabou. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo a ordem para ficar mais fácil. Aqui, ó, vamos ver. Ah, legal. Aqui tem duas formas de fazer isso aqui, tá? De cancelar esse golpe. No hard eu não consegui. Não consegui de fazer isso no hard. Provavelmente por causa que a frequência de ataque dos bichos é mais rápida. Então, eu acho que a minha. Mesmo sendo rápido, ele é mais rápido que eu. Mas no normal para baixo tá certo. Então, ou seja, você chega, mira, tira. Isso aqui vai fazer com que ele cancele o grito, tá? E aí você consegue avançar. Ó. Muito bom. Porém, no hard, o que você tem que fazer? Também serve no nossa dificuldade, mas isso aqui eu acho que é bem melhor. Quando a tela aqui chegar, ó, quando você vê ele, ó, você viu ele, L1, L1, entendeu? Faz o turn on, entendeu? Duas vezes. Pra você cancelar, igual no grito que teve do, do lá no hospital, entendeu? Que eu fiz. Mesma coisa. No hard eu fiz isso da última vez, então. E aqui é só chegar e descarregar nele. Ó, descarrega nele, legal. O mais bizarro daqui é isso, olha que doideira. Eu não entendo. Ó, foi um tiro, dois tiros, três, quatro. Troca pra escopeta, ó, cinco, seis, sete, oito. Ou seja, olha o tempo que eu demorei pra matar esse bicho. Porém, quando eu fiz desse jeito, que é o que eu recomendo hoje em dia, isso tá no hard, cara. Eu matei muito mais rápido, pô. Tanto que eu assustei, eu falei, cara, então eu sempre fiz errado, tá ligado? Olha a diferença. Eu vou dar o turn aqui, né? Ó, beleza. Dou uma porradinha, esquivo, só porque ele vai vir atrás de mim, ó. Quatro balas, eu vou gastar.
e 2 porradas de melee, ó. Tchau. Muito rápido. Eu não sei por que que isso acontece. Eu acho que o tiro na frente dá quase nenhum dano. Então talvez não compense você dar esse tiro pra cancelar, entendeu? Apesar de também ser safe. Mas eu recomendo mais desse jeito, entendeu? Por conta dessa velocidade, então é muito mais rápido. Aí aqui a gente aproveita pra fazer, quando for usar o melee, ó. Eu vou mirar. Ó, já mirei já. Nem apareceu direito, mas eu já mirei e já vou mandar de novo. Pra acelerar o processo de hit, entendeu? Do melee. Então, vamos voltar aqui pra próxima. Beleza. Agora a parte do boss. É importante você pegar essa bala, tá? Essa bala de rifle é muito boa. A gente vai descarregar em cima desse cara, tá? Então é muito importante você estar com essa bala de rifle aqui. Que a gente vai descarregar tudo. As 4 e mais as 4 balas. Deixa uma no pente, não tem problema. Isso vai acelerar bastante o processo pra gente matar ele. Nossa senhora. Sério, velho? Vou falar? Péssimo, tá? Nossa, perdi muito tempo, vocês não estão ligados. Então aqui eu não tô fazendo a estratégia otimizada, não. Até que foi rápido, tá? Mas vou te falar. Deixa eu explicar melhor essa estratégia aqui que eu recomendo bem mais. Aqui é no hard, tá? Olha o que, que eu faço. Eu prefiro chegar nele do melee, no melee, dar essa primeira porrada nele, ó. Pra quê? Pra ele não ter que correr muito. Eu quero que ele me ataque, mas eu não quero que ele ande muito. Eu quero que ele ande só um pouquinho, entendeu? Só que ele ficou um pouquinho mais, tá? Eu demorei um pouco, mas ele foi rápido. Beleza, ó, show. É isso que eu quero. É isso que eu quero que ele fique aqui. Depois, troca pro rifle e, cara, só descarrega nas costas dele. Não precisa ficar focando muito na cabeça. Se quiser dar na cabeça, garante, beleza. Mas se tu errar, tu vai perder muito tempo. Então, eu prefiro atirar nas costas, porque dá muito dano, entendeu? E eu, às vezes eu não garanto, porque às vezes ele se balança, então tu perder um tiro de rifle nesse momento é bem chato. Eu prefiro atirar aqui. Então, ó, tira nas costas, ele vai querer gritar, dá na cabeça. Puxa um pouquinho pra cá, carrega, que ele vai vir de novo, perto, e sempre perto dele, colado, ó, e vai girando junto, vai girando junto, coladinho, vai dançando com ele, ó. Por que isso? Porque ele fazendo esse giro, ele fica travado nessa animação boba, não fica te atacando, querendo te agarrar, te bater, e você fica girando, descarregando bala nele. Na cabeça, melhor, nesse momento, essa é a melhor parte você tirar na cabeça, porque é muito fácil de acertar. E você troca para a escopeta e acabou. Então, essa para mim é a estratégia, eu acho que é a melhor, entendeu? Bem mais segura e, e eu acho bem mais safe. Muito bom, muito bom mesmo. Então é isso. Vamos seguir aqui. Aqui começa essa parte do labirinto. É uma parte que eu gosto bastante, mas ao mesmo tempo eu odeio, porque é foda. Eu acho muito maneiro, mas enfim. Vou explicar por quê. Aqui é onde a gente se depara com o maior número de mandarins, que são aqueles bichos que ficam aqui na parte de baixo aqui, se suspendendo igual macaco. Aí o que acontece? Eles, toda vez que te veem, eles gritam. Só que nem sempre, toda vez que eles te veem, eles gritam. É estranho, né? Pois é, até eu não entendo. Então, assim, ele te trola. Por isso que eu odeio, porque quando o jogo ele faz o que é pra fazer, que é o padrão, show. Você já tá prevendo aquilo. Mas do nada ele simplesmente inventa de não querer fazer e te atrapalha, entendeu? Mas o que que acontece aqui? Que eu recomendo. Ó, eu vou aumentar até um pouco o som. Tá vendo? O que aconteceu? Ele gritou e eu saí fora. Só que infelizmente eu rateei ali e no lugar de dar o dash, o jogo, né, também me ajudou, foi com a mira automática no braço do bicho. O que acontece? Eu vou voltar de novo,
Vou aumentar um pouco mais, que eu senti que ficou meio baixo. Tá vendo quando ele faz esse barulho, esse rugido? Sei lá, um negócio assim, eu não sei imitar essa porra. Enfim. A partir desse momento, você conta mais ou menos até 3. É isso que eu faço. Então, olha só. Mas aí o até 3 de cada um é diferente, né? Tem gente que conta mais rápido, mais lento. O importante é você ter um padrão. Você tem que definir um padrão mental na tua mente. Entendeu? Senão você nunca vai conseguir fazer isso aqui de forma consistente, tá ligado? Toda vez que ele gritar, você tem que fazer esse giro. Ó. Vamos ver se dá certo. 1, 2, 3. Ó. Mais ou menos 3. Só que se tu esperar muito 3, dá merda. Então você tem que ser 1, 2, vai. Entendeu? E aperta o L1, L1 pra fazer o giro, entendeu? Então eu ignorei ele batendo lá e foquei no som. Nesse momento eu só foquei no som, nessa hora aqui. E foi. Então vamos acelerar. Acho que vocês pegaram a visão, né? Vai ter outros momentos acontecendo isso, ó. Logo aqui na frente. Ó, presta atenção. Ó, ele vai gritar. 1, 2. Ó, tá vendo? Esse aqui eu demorei. Então, ou seja, é isso que eu falei. É entre o 3 e o 2. Você não pode também deixar chegar no 3, nem pode, tipo assim. Às vezes vale a pena você antecipar, tá ligado? Se você quiser ser seguro, mas também tu não pode afobar. Entendeu? Então tu deixa assim. 1, 2, vai. Entendeu? É tipo assim. Ó, entendeu? Eu acabei ali virando, não sei que merda que aconteceu, que deu ruim. E aí toda vez que deu ruim, ó, ele vai querer te tacar a língua, entendeu? Então fique esperto pra esquivar. Dá muito dano essa porra. Ó, é padrão, vai querer te atacar, ó. Esquiva. É isso. Tudo é som. Quando você gravar o padrão dos sons, você vai fazer isso aqui de boa. Deixa eu abaixar aqui um pouco. Nossa, essa parte aqui foi uma merda, hein? Nossa, deu certo ainda. Muito bom. É porque o que acontece? Aqui, acho que eu demorei um pouco. Aqui, quando você pega essa chave, você não precisa olhar diretamente para a gaveta. Você tem como interagir atrás dessa divisória, entendeu? Você não precisa ter que tipo passar 100%. Ó. Aqui já dá para me interagir, é que eu não virei a câmera. Ó, aqui já dá já, ó. Aqui, tá vendo? Eu tô meio que na divisória e tô pegando. É que eu demorei, ainda entrei, não precisava. Entendeu? Eu arrisquei demais. Tanto que se tu ver de novo, ó. Ó. Tá vendo que eu tô colando bem a câmera nesse drywall da divisória? Ó. Tá vendo? Ó? Eu já interagi, ó. Acabei de interagir. E eu fico parado ali, ó. Pego e vou embora, entendeu? Então isso é muito bacana, porque eu evito de tomar o dano da enfermeira. Eu já tô adiantado, ela não consegue me irritar dali. Eu só tenho que ficar ligado com esse cara aqui, que às vezes ele dá uma de louco e quer te atacar. Mas às vezes você passa direto, entendeu? Às vezes ele é legalzinho. Mas é só esse cara aqui. Então é muito melhor do que você tretar com a enfermeira, entendeu? Então deixa eu voltar lá. Aqui vai ter de novo a parte do grito. Tem dois mandarins aqui. Aqui é importante porque tem dois mandarins, né? Mas só um vai gritar. Só que, infelizmente, às vezes eles se alternam. Às vezes é o primeiro, às vezes é o segundo. É loucura aqui. Mas eu sempre vou no primeiro. No último, quer dizer, desculpa. Olha, ele vai gritar. Deu azar, tá vendo? Eu fiquei puta ali. Eu falei, pô, que merda é essa? Eu não falei ali, mas na minha mente veio isso. Como ele o primeiro já gritou, você não precisa esquivar. Não precisa, entendeu? Então, ou seja, o primeiro gritou, vai embora. Errou, segue. Acertou, segue. Ele não vai fazer de novo. Não por um certo tempo. Essa parte aqui é interessante se acelerar o mais rápido possível para evitar de ter o contato de novo com esse mandarim que está aqui, entendeu? Por aqui. Então fique esperto para esquivar, né? Usando o L1. Ou tenta ir o mais rápido possível para evitar esse área dele.
Porque às vezes ele é muito rápido, às vezes ele se posiciona muito doido. Eu não sei porque eu peguei aquela bala. Cara, tem muita coisa pra melhorar aqui, tá? É, muita coisa que. Eu recomendo muito vocês verem as últimas runs, né? A tanto na categoria do fácil, categoria do difícil, que teve. As mais recentes, né? Essa aqui já deve ter um mês e pouquinho, não sei. Mesmo ela ter sido um tempo muito bom, tem uma margem boa pra melhorar aqui. Tem muita coisinha útil, assim, pequena que, sei lá, no final faz 30 segundos. Tá, aqui eu tô acelerando demais, até me perdi. Ah, tá, a gente entrou na porta ali, tudo bem. Peguei o remédio. Essa coleta de remédio vai muito da pessoa e do momento que tá no jogo, tá? Dependendo se você tiver muito na merda, você pega esses remédios. Se você não tiver, nem compensa, entendeu? Mas se tu tiver confiança na run, você nem pega nada, entendeu? Mas é interessante pelo menos você ter ali uns 2 a 3 revigorantes, porque depois daqui é o Ed. E o Ed, dependendo se tu tomar um tiro, machuca pra caramba, entendeu? Então toma cuidado nessa parte aqui, entendeu? Tenta gerenciar bem o recurso entre o não ter e não pegar, porque às vezes um revigorante faz muita falta. Essa parte aqui é bem curiosa, tá? Essa parte aqui. Eu descobri recentemente também. Eu não fazia isso aqui não. E acho que nessa run eu não fiz. É quase como se fosse um bug, mas não é um bug, entendeu? Realmente é um defeito do jogo. Aqui você não precisa apertar X. Ó, eu apertei. Você não precisa apertar X para passar nesse momento, tá? Essa parte aqui você pode passar direto. Então, alguma coisa aconteceu no desenvolvimento do jogo aqui, que eu não sei o que é, que você só precisa andar direto. Tá ali pra nada, entendeu? Então, ou seja, isso é muito bom quando você passa direto, você ganha tempo. Ganha tanto tempo né, de corrida, quanto também de evitar esse ataque que tá aqui desse manequim. Você já adianta lá na frente, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, no mesmo momento, você só passa direto. Entendeu? Não fiz nada, eu só andei. Essa parte aqui vocês têm que tomar cuidado, tá? Porque o que acontece? Se você entra muito aqui nesse cantinho virando, você aciona o manequim que tem aqui, tá ligado? Então vai de você. No hard eu preferi ativar, porque eu não tava conseguindo desenrolar isso aqui, mas na outra dificuldade eu prefiro passar um pouco mais afastado dessa quina, entendeu? Pra não ativar ele. E aqui, lógico, né? Você mata ele fora do carrinho de lixo pra ele não te atrapalhar. Aqui também não tem segredo, não. Aí vai ter de novo aquele momento do grito aqui, né? Ó, reduzir aqui pra... Às vezes ele grita, às vezes não, mas sempre considera que vai gritar. Ó, tá vendo? É isso. Tá vendo? E o segundo ele não grita, entendeu? Ele nunca grita. Porque como um já gritou, o outro fica de boa. Vou diminuir aqui. Beleza, peguei uma bala. Ok. Tá. Aqui. Tudo bem. Vamos lá. Certo. Porra, boa. Só um tiro de escopeta mata nessa dificuldade? Nossa, que azar. É por isso que eu falei, pô. É porque a última que eu joguei foi no hard, né? Então eu preciso dar um tiro e dar umas porradas. Por isso que eu falei, porra, será que matou? Enfim. Mas só pra comentar aqui o que aconteceu, fazendo um briefing aqui rápido, é o seguinte, ó. Aqui, como essa estratégia não tá tão otimizada, né? Tem alguns detalhes que dá pra melhorar. Você interage com essa gaveta, não fica esperando. Vai pra porta e faz o que tem que fazer, igual eu fiz. Porque se tu ficar esperando aqui, abriu a gaveta pra pegar a bala, você perde tempo. Só que você tem que tomar cuidado. É o seguinte, tudo vai depender da quantidade de bala que você tem no cartucho da escopeta. Se tu tiver pelo menos 2 balas, no mínimo 2 balas, você faz isso que eu te falei. Se você não tiver nenhuma bala no cartucho, aí você pega e espera. Porque você precisa dessas 2 balas de escopeta. Tá entendendo? Dependendo até mais, se você não se garantir ali no meio do percurso. Por quê? Olha só. Peguei a bala, beleza. Não precisava interagir com a porta. Virei e atirei. Por quê? Enquanto eles estão se estremecendo ali no chão, se você der um hit, ele morre. Em qualquer bicho, qualquer bicho. Então, deu um hit nele se estremecendo aqui no chão, ele morre. Então,
só usa pistola, não precisa gastar outra bala. Então, pistola. Morreu. Se você for rápido o suficiente, você mata a enfermeira também. Matamos. Eu atirei na cabeça, mas foi só coincidência, né? Eu só queria atirar em qualquer lugar dela. Tá, precisa atirar na cabeça. E agora vem a parte da escopeta, porque pra eliminar rápido esse cara que tá ali. Só que eu já tenho 6 balas aqui, ó. Entendeu? Ou seja, eu já tava mais que safe, eu não tinha que ficar esperando, entendeu? Então, ou seja, eu gastaria a bala aqui, né? E gastaria outra bala aqui. E seguiria minha vida. Mas antes de passar aqui na porta, como ela ainda teria que abrir, é o tempo de você ir na gaveta, pegar a bala e ir embora. É isso, entendeu? Então, ou seja, uma boa de otimização. Mas como aqui os bichos não morreram, né? Provavelmente porque eu não acertei no lugar certo, ou eu confiei demais, eu tive que dar mais um hit, né? Isso perdeu algum tempo. Mas a estratégia é essa. Aqui tem um detalhe muito importante, muito difícil, tá? Se você conseguir fazer isso aqui com consistência, parabéns. Eu não consegui e eu tentei bastante. Já consegui uma vez, duas vezes, só que com consistência é muito complicado. Mas basicamente aqui, ó. Quando você passa dessa madeirinha aqui, ó, aqui, você tem que fazer o L1, entendeu? Para fazer o turn. Para quê? Para que quando você chegar aqui e tiver a animação do teto caindo, tudo desabando, você não ficar parado na animação. Então, quando você estiver andando, chegar mais ou menos aqui, você faz esse movimento. Só que é uma coisa muito rápida, entendeu? Então, eu não vou dizer que depende de sorte, porque, como eu falei, é questão de você simplesmente pegar o time do boneco chegando e o local que você chega. Porque é como se fosse uma linha reta. É igual Guitar Hero. Tá aqui, chegar aqui a bolinha. Quando chegar aqui, você aperta L1. É isso, entendeu? Só que tudo vai depender dessa noção de velocidade que você tem do boneco com esse ponto que vai chegar aqui, entendeu? Então, quando ele chegar aqui, L1. É isso. Simplesmente isso. Só que você tem que ter essa noção aqui e a noção da velocidade dele. Então por isso que é complicado de você ter essa referência, porque às vezes a gente erra. Ó, acertei. Então, ou seja, muito bom. Ó, aí de novo. Aí você vai embora. Vamos ver como é que eu faço essa parte aqui. Ok. Ok. Nossa, eu demorei bastante aqui. Nossa, eu fiz a estratégia mais. Eu fiz a mais. Nossa. Ok. Hoje em dia eu recomendo fazer o seguinte, tá? No hard tem essa negócio. Você vem aqui, atira com a pistola nele. Pega aqui nessa parede, é melhor mostrar, né? Essa forma que eu acho bem melhor essa parte. Porque você já pega a enfermeira que você não tem que ficar esperando ela sair. Porque às vezes ela fica demorando, às vezes ela não sai. Às vezes ela fica viajando e te ferra. Então você dá 3 tiros aqui, no caso tá no hard, né? Então é 3 tiros. E depois você pega os manequins, entendeu? Eu infelizmente aqui, nesse último manequim, eu fiquei com um choro de gastar um tiro de escopeta, perdi muito tempo. Muito tempo eu perdi aqui de bobeira. E é isso. Essa estratégia que eu fiz antigamente, ela é um pouco meio, sabe? Às vezes se a gente errar um pouquinho, a gente perde muito tempo. Mesma coisa. Chegou mais ou menos aqui nessa parte, ou nesse linear aqui, ó. Faz a mesma coisa que você fez na primeira porta. Show de bola. Aqui você pode também copiar, eu acho bem safe esse modo aqui de fazer aqui. Nossa senhora. Meu Deus. Triste isso aí, viu? Mas beleza. Considerando ali a estratégia essa, também não muda. E aqui também, vamos acelerar. Acelerar bastante aqui. Ter só uma coisa pra comentar. Vamos ver se a gente consegue acertar aqui. Não, não consegui. Esse pra mim ele é o mais difícil de todos. Porque
O grande problema aqui pra mim acertar é o movimento do James. Porque como eu fico na minha cabeça que eu já tenho uma noção do movimento do James e onde eu tenho que chegar pra virar, beleza. Só que aqui o James ele fica tipo sendo travado, puxado, entendeu? Então me tilta. Eu perco a referência de um movimento, entendeu? Então eu acabo não acertando. Mas eu acho que o local mais ou menos é aqui, ó. Eu não sei, eu não sei. Pra mim é o mais difícil, acho que é por aqui, não sei. Tá vendo? É complicado. Mas se você conseguir acertar esses três, parabéns. Beleza. Aqui o que acontece? Eu ativo o modo contraste, tá? Deixa eu diminuir aqui. Porque é permitido, tá? Na categoria, não tem nenhuma restrição em relação a isso. Mas se tivesse, não era permitido, né? Mas como não tem nenhuma restrição, a gente usa. Porque tem a névoa. E essa névoa, a gente sabe, nesse Edge, irrita bastante, atrapalha pra caralho. Então, é muito bom a gente ter esse recurso a nosso favor pra gente poder usar aqui e poder ver o boss de boa. Então, é isso. Então, você perde esse tempinho aqui entrando nesse menu pra poder fazer essa ação. Segundo ponto, a gente carrega o último save do jogo, tá? O último save do jogo aqui, o save automático, entendeu? Todo jogo tem isso, o save automático. Então é permitido também na regra. Então você pode carregar o último save salvo na run, da run. Você não pode chegar e, tipo assim, carregar um save aqui já. Não pode. Não pode. Tem que ser da run, que é essa aqui. Então o que acontece? Por que eu faço isso? Se eu não faço isso, ó, aí vai ter o load, né? Vou voltar do mesmo jeito. Mas tudo isso aqui por quê? Quando a gente entra na sala do Edge, sem fazer isso, pela primeira vez, sem fazer isso, ele fica falando, fica falando igual eu, pra caramba. Então, assim, você não quer isso, entendeu? Então, igual o elevador, você quer ganhar tempo, a única forma de você cortar é você passar a porta e carregar esse save igual eu fiz. Que você vai entrar e o jogo vai entender como se você tivesse, vamos dizer assim, morrido. Entendeu? Então, ó, ele já chegou, ele carregou de novo, ele tá indo aqui pela segunda vez. Então eu não preciso mostrar novamente. É isso que o jogo entende, entendeu? E beleza. Quando a gente faz isso, o Ed já tá ali te esperando para te irritar. Ó, essa primeira parte. Nossa. Nossa. Nossa, o que que eu fiz? Não, Ed, faz comigo não, velho. Cara, vou te falar péssimo. Mas vou te falar o que acontece. Aqui, a estratégia também do Ed é chata, porque eu vou dar um bisu pra ele, então é o seguinte, para vocês é o seguinte, ó. Toda vez que você mira com a arma nele, quase sempre, a primeira vez que você passa a mira nele, o jogo ele aciona a esquiva do Ed. É quase sempre. Então toda vez quando você mira uma arma nele e ele tá olhando para você, ele vai esquivar. Ele vai esquivar. Então aqui você tem que ser rápido. Pro jogo não dar tempo de entender isso, esse primeiro tiro eu faço o quê? Eu não miro, ó. Tu vê que eu ando na direção dele sem mirar. Porque ele sempre vai para ali. Mas eu sei que a minha mira tá mais ou menos aqui no meio, ó. Tô posicionando. Aí o que, que eu faço? Eu miro muito rápido e atiro. Pra o jogo não dar tempo de ter essa reação, entendeu? Que é padrão. Ó. Ó, tá vendo? Ó ele querendo esquivar, ó. Entendeu? Tanto que ele para de querer me atirar. Então, em vários momentos do jogo ele faz isso. Ó, tu vê que ele tá querendo me atirar. Ó, ele tirou a pistola pra ir. Não é que ele tomou o tiro. Agora que ele tomou o tiro que ele fez a ação, entendeu? Então, assim, você mira rapidinho para não dar tempo do jogo reagir. Então, primeiro tiro certo. Ele aqui me trollou, ele era para ter seguido para lá, entendeu? E aí eu daria mais um tiro e depois mais um tiro. Safe. Só que eu confiei demais, eu que eu tava drogue, sei lá, era para ter pegado ele aqui fácil. Uma, dei sorte aqui, duas e ter continuado dando tiro. Eu fui dar melee nele, cara. Como assim, mano? Foi dar tiro de melee. Aí eu errei o tiro aí. Não, Ed, faz tanto que só tava precisando mais um tiro de rifle. Loucura que eu fiz aqui. Então é basicamente essa quantidade de rifle que você tem no cartucho é o suficiente pra pegar ele na primeira fase, entendeu? Que corno, mano, ele tomou 3 tiros de rifle, tá ligado? Mas tá suave.
Aí essa parte agora, a segunda parte, você coleta todas as munições aqui que tem, né? No hard não tem nada, né? Então, essa parte aqui é bem de boa. Ele sempre aparece nesse spot, tá? Parece tudo igual, mas não é, tá, galera? Conforme vocês forem tentar se jogar, fazer isso aqui, você vai ver que isso aqui é padrão. Você acaba se localizando. Então ele sempre vai aparecer ali. Eu gosto de fazer ele aparecer ali, né? Tem outros locais aí que a galera faz que a galera curte. Vamos ver como é que eu faço essa estratégia aqui. Tirei. Ah, da pistola. É boa, essa estratégia que eu faço é boa também. Ou seja, eu dou o primeiro tiro e vou pra região onde ele tá. Porque ele sempre corre nessa segunda parte. Ele sempre corre. Então você já faz o quê? Atira, ele vai correr. Então eu já vou me posicionar o quê? Pra reta do corredor pra onde ele tá correndo. Pra ficar mais fácil de eu atirar. Então, ou seja, aqui eu já começo a atirar nele. Às vezes ele dá uma look e faz isso aqui, ó. Ele corre pra cá. Mas quase 70% das vezes ele vai direto. Mas às vezes ele vai pra cá, então fica esperto. E aí descarrega a pistola nele, ó. Entendeu? Muito de boa. Muito de boa essa estratégia. Só que infelizmente tem que tomar cuidado quando ele desvia da rota. E a terceira fase, cara. Ele sempre normalmente quando eu saio fazendo aquele. Ele tá por aqui, ó. Esquiva, entendeu? Vamos ver como é que eu faço esquiva. É questão de time. Nossa, tomei ainda. Foi bom, tá? Foi bom, cara. Foi humilde. Ó, vou mostrar pra vocês aqui e comentar um pouco sobre no modo hard também, que a estratégia também funciona. Que é o seguinte, ó. Ó, mesma coisa, ó. Miro rapidinho pra não dar tempo. Ó, atirei. Tirei de novo, esquivei. Como é no hard, ele precisa tomar mais dano, então eu fui pro melee. Mas aqui eu já tava rato, entendeu? Aqui eu já tava rato do jogo, então eu evolui bastante aqui nesse momento. O que que eu fiz aqui? Pra você fazer isso aqui do melee, você tem que fazer o cancel do melee, tá ligado? Tem que fazer o cancel. Se você não fazer o cancel do melee, você não consegue fazer isso aqui. Então, ou seja, ó, errei ali, beleza, ele também me ajudou. Então a primeira, ó, a terceira no caso, cancelei, ó. Cancelei de novo, bati. Cancelei de novo, bati. Então, ou seja, eu aqui tô fazendo o cancel, entendeu? Na segunda parte fica mais nítido isso. Cancelando com L2, mirando. Ó, vamos acelerar aqui. Ó, ó, bem diferente essa estratégia, mas ela também é bem mais consistente, porque ele não foge. Ó, eu não atiro, eu atiro quando chego perto dele, pode ser com o rifle, com a pistola, eu preferi com a escopeta. E eu só fico no melee, olha só o que eu faço, ó. Deixa eu diminuir a velocidade. Você vê que eu tô batendo numa frequência alta, né? Mas na verdade eu só tô cancelando. Por quê? Pra travar ele nessa animação, pra ele não sair dali. Ó, ó, mirei, 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 mirei. Tá vendo? Então, ou seja, é uma estratégia que também funciona. Entendeu? Você só tem que tomar cuidado nisso. De você bater, 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 bater. Na segunda parte, ele não tem a mania de querer ficar te agarrando. Não tem a mania de querer ficar te agarrando. Mas cuidado, pode acontecer. Já na terceira fase, ele quase sempre quer te agarrar quando você tá perto. Quando você dá um tiro nele, quando você dá um melee nele, ele quase sempre quer te agarrar. Então usa isso a teu favor. Não fica batendo igual eu fiz, porque não vai dar certo. Ele quase sempre ele vai ignorar que tá tomando dano e vai querer te agarrar. E vai te dar dano e vai querer, entendeu? Vai te atrapalhar. Então usa a seu favor que ele tá mais agressivo na terceira fase. Olha o que acontece. Isso aqui tá no hard, tá? Mas também funciona nas outras dificuldades. Ele acabou jogando lá na. Né? Me atrapalhou bastante, mas tudo bem. Ó, dei um tiro pra cancelar. Vou esquivar de novo pra dar tempo. Fui no melee. Uma, duas. Ó, eu arrisquei muito aqui. Eu arrisquei muito aqui. Então, ou seja, eu aqui dei uma, duas, parei. E ter esperado ele me agarrar. Porque ele ia me agarrar. Só que eu arrisquei muito aqui. Ó, arrisquei muito. Aí eu fui de novo. Ó, parei. Parei. É duas, parou. Entendeu? Ele vai querer me agarrar de novo. Ó.
Se ele não querer te agarrar, ele vai querer te dar um tiro. Então esquiva e vai de novo. Aí aproveitei aqui agora que ele já pegou a. Já tava na minha. E tá igual o Greg. Dá um tiro de escopeta nele, entendeu? Pra já causar um pouquinho mais de dano e entrar de novo no looping. Ó. Entendeu? Mas tu viu? Sempre mais ou menos quando você dá 2 hits nele, ele quer te agarrar. Seja 2 hits sendo melee, ou um tiro e um melee, ou um melee e um tiro. Então toma cuidado. Quase sempre quer te agarrar. Então usa isso a teu favor. Porque ele vai querer te agarrar, ele fica vulnerável, senta a porrada nele. Então é uma luta que você tem que ficar menos estressado e fazer com que ele realmente fique querendo te bater, entendeu? Foda é quando ele fica fugindo, entendeu? Mas quando você pega ele nesse ciclo, ele acaba não saindo, entendeu? Então você trava ele. Mano, Mas é um boss ficou nojento. lindo. Mesmo sabendo disso, às vezes eu não. Para, mano. Por um vacilo eu dou mole. Então Nossa, vamos acelerar. foi bem, cara. Ele tá batendo gente. Ó, sumiu. Essa primeira luz, como eu falei, é falsa. A segunda é a verdadeira. Só que a segunda eu costumo virar pra. Dando um toquinho no R2. Quando essa luz aqui, ó, ela tá alinhada aqui, assim, mais ou menos. Ela tá mais ou menos alinhada aqui. É onde eu jogo. Não é o contrário, entendeu? Esse é o Ó, perigo dos gêmeos. Fica querendo bater, bater, bater e tipo, esquivar em consequência. Não, é obrigação pra dar certa estratégia. Até posso usar um estilo de escopeta, mas não sei. tá vendo? Quando ela chega mais ou menos naquele limiar ali, eu giro, porque é mais ou menos onde ele já fica retinho. Vamos ver, dependendo. Não é outro bizu aí. E você vai embora. Vamos acelerar? A parte do Hotel Lakeview pode usar bastante esse golpe do melee, tá? É muito bom. Aqui tem um detalhe legal, tá? Bem sutil também, mas que a gente ganha tempo. Muito semelhante ao que a gente já viu, né, durante o início do que eu já falei. É a mesma coisa aqui. Lembra que as esquivas ela cancela? Lembra lá no Hotel Creek? Quando a gente esquivou para cancelar um grito? Então, esquivou, né? Mesma coisa aqui, ó. A gente esquiva aqui. Por quê? Quando a gente esquiva, a gente ignora toda e qualquer animação que tem aqui. Porque quando você anda normal e chega aqui, a Laura, ela te dá um susto, né? E aí você fica travado aqui. Você fica travado, fica lá, viajando. E aí você perde uns 3 segundos ali, 4 fácil, entendeu? E aí entra a cutscene. Desse jeito, você esquivando, entrando e esquivando direto, você não fica travado nessa animação, ó, já vai direto pra cutscene, entendeu? Se você não faz isso, você teria a animação ali, tomei um susto. E aí vai a animação. Então, é um bom momento pra você executar isso. Apesar de ser mais safe, né? E vai embora. Bate um melee. Essa parte aqui também é bem legal do espelho. Tenta fazer o mais rápido que você consegue. Vamos ver como é que a gente sai aqui agora. Ó, Valeu, falou. nossa, que dibre, hein? Isso aqui foi da hora. Tipo assim, é complicado às vezes fazer isso, porque nessa hora aqui da porta, você também não pode ir muito pra frente nem muito pra trás. Você tem que ficar meio que no limite aqui, entendeu? O limite pra quê? Pra você pegar aqui a bonequinha e essa porta não dá tempo de fechar, não fechar. Só que às vezes o bicho tá na tua frente, o bafudo, entendeu? E aí te atrapalha. Mas se der certo, ou tiver um RNG bom, você consegue fazer isso, de pegar, dar o dash, sair fora, virar a câmera e vai embora. Valeu, falou. Entendeu? Às vezes acontece do bicho te atrapalhar. Acontece muitas vezes. Mas você tendo isso em mente que pode acontecer, você ganha um tempinho extra legal. A gente coloca aqui as paradas no armário. Beleza, ó. Presta atenção no que vai acontecer aqui. Olha. Tá vendo? Até aí nada demais. Até foi bom. Até foi bom pra caramba. Então vamos voltar de novo. Olha o que aconteceu. Eu saí do elevador. Segui. Passei a janela, né? Ganhar tempo. Fiz o cofre. Beleza. Passei a porta. Só que o que acontece? Quando eu faço essa rotação, que é o que a maioria da galera faz, né? Pelo menos é o que eu vi. Ele sempre, esse mandarim aqui, ó, ele sempre vai querer te atacar. É muito raro a chance que ele não te ataque. É muito, é quase impossível. Ele sempre vai te atacar. Agora, a forma como ele te ataca que é o problema. Às vezes, por exemplo, aqui, ó, ele tá aqui, ele bateu aqui, ele empurrou.
aqui pra frente. E aí me ajudou. Só que às vezes ele tá aqui do lado, entendeu? E aí ele bate em você aqui, aí te atrapalha. Às vezes você não consegue nem interagir com a porta. Às vezes ele grita, entendeu? Te atrapalha. Então, ou seja, tu perde tempo. Às vezes tu toma um dano fudido, você fica vermelho, você não tem vida, entendeu? Dependendo de como você chega aqui, você chega mal. Então, assim, e você também não tem os remédios, né? Você deixou lá no armário. Então, é uma parte, assim, que não é problemática, mas que pode se tornar problemática, entendeu? Então, tipo assim, era uma coisa que eu sempre queria corrigir e eu nunca consegui. Até essas últimas runs que eu fiz, tá ligado? Por, tipo assim, coincidência, a forma como eu fiz deu certo. Então, por exemplo, aqui, ó, tem dado certo e eu vi consistência. Então, ou seja, aqui deu certo, mas ele poderia muito bem ter gritado, me atrapalhado, ter deixado vermelho. Enfim, ter me atrapalhado pra caramba. Então, pra evitar de tomar esse dano nessas coisas, olha aqui o que eu recomendo vocês fazerem. Ó, quando você sai do elevador, você não vai direto pra cá. Você sempre olha pra cá, olha, anda com o boneco um pouquinho pra essa parte, passando um pouco da porta do elevador. Passou um pouquinho da porta do elevador, volta e faz a rotação padrão. Ó, tá vendo? Passei, volta. Isso aqui já vai forçar uma parada totalmente, um evento totalmente diferente no jogo. Já vai fazer outro evento no jogo. Faz a senha. Aqui eu não sei se tem a necessidade exata de esquivar. Eu esquivo, tá? Porque em todas eu esquivei. Mas se você quiser testar e não esquivar para ver se precisa, né? Beleza. Mas em todas que eu passo a porta eu esquivo. Tá vendo assim, tá? O que acontece? A partir de agora, ele não vai me bater. Ele simplesmente vai me ignorar. Ou simplesmente ele vai dar tempo de você abrir a porta e seguir em frente e não acontecer nada contigo. Cara, sei lá, em todas que eu fiz, 100% deu certo. Fazendo exatamente isso aqui. Ó, pronto. Ó, aqui, ó. O que acontece? Nesse momento, o que aconteceu? Eu até agora, desde que eu entrei no elevador, eu não peguei equipamento. Isso tudo faz parte da estratégia, entendeu? O que acontece? Quando você entra nessa sala e interage com a bonequinha aqui, e você tá sem equipamento, o jogo faz um evento diferente. Que evento é esse? Ó, a gente vai, já vou mostrar aqui. Quando aparece o mandarim, você pode muito bem tretar com ele, mas eu não tenho equipamento, não tem como eu tretar com ele, eu não tenho nada. Então o que, que o jogo entende? Não tem como esse cara batalhar. Então essa, esse armário com essa parede vai ficar aberto. Então, ou seja, você só foge. Você não precisa enfrentar ele, você só foge. Então, ou seja, você vai ali, abre e vai embora. Porém, se você chega nessa sala com o equipamento que você pegou lá no armário, que você pode pegar, aí o que, que o jogo vai entender? Vai falar, opa, esse cara tá armado, tá com equipamento, então ele pode enfrentar esse mini boss. E aí você vai ter que enfrentar. Ou, ou, se você quiser tentar a sorte, que também não dá certo, é você fazer isso aqui que eu fiz com arma. Aí você vai chegar aqui e vai estar a parede fechada. Aquela parede que está aberta vai estar fechada com uma parede quebradiça. Entendeu? Só que aqui ela tá aberta, tá vendo? Ela vai estar fechada com essa parede quebradiça aqui. Aí você vai ter que dar uma, duas, três porradas. Só que nessa uma, duas, é o tempo que ele já tá voltando. Ele pulou, ele já tá voltando. Nisso que ele tá voltando, ele já tá voltando te dando um pulo. E se eu não me engano aqui, é quase um hit kill que ele te dá. Ele dá muito dano. Então, ele não deixa você entrar aqui. Você pode tomar esse dano, pode morrer ou não. E pode tomar, sair daqui machucado. Então, assim, além de você perder tempo quebrando a parede e tomando o risco de tomar dano e morrer, você, né? Então assim, não pega a arma, entendeu? Faz isso aqui que eu tô fazendo, passa por aqui e acabou. Aí agora que você fez isso aqui, você vai lá e pega o armário, os seus equipamentos. Aqui você já fica aqui perto para interagir, né, com a porta. Aí beleza, aqui tem um detalhezinho nessa parte da água, muito besta, muito sutil também. Você pega essa bala aqui, que é logo aqui, ó. Nessa parte, tem essa escadinha, né? E essa porta. Você não precisa subir a escadinha e ir na porta. Você pode chegar aqui, ó, e interagir com a porta, que já é o suficiente para você
entrar na cutscene e seguir em frente, que é o que a gente quer. A gente não quer perder tempo. Então você chega aqui, eu costumo mirar, né, e apertar X. É, como eu falei, se tornou costume nesse jogo. E aí você entra e vai embora. Aí aqui agora já vai chegar a parte dos gêmeos, né? A parte dos gêmeos, galera, é o que acontece. Eu recomendo muito, em todas as dificuldades, vocês irem, claro, né, dependendo da categoria, né? Mas em todas as dificuldades você ir no melee. Vai e usa o melee. É muito mais fácil de matar ele, tá? Porém, se você quiser usar pistola, arma, você pode usar. Mas por algum motivo, nesse jogo aqui, nessa luta, você usar o melee é mais rápido, tá? Então a estratégia aqui é o seguinte, ó. Eu só vou no melee, tá? E eu só foco nesse cara aqui, ó. Adiantou muito. Eu só foco no cara da esquerda. Esse cara daqui, da direita, eu não foco. Eu gosto de bater nesse. Por quê? Os golpes desse cara aqui são mais previsíveis e mais fáceis de esquivar. Entendeu? Então é muito melhor você ficar golpeando esse cara e ignorando esse. O problema é que às vezes é você batendo nesse cara, esse cara que chega junto, que ele não deixa esse aqui de boa. Ele não te deixa ali, ah, legal, vou ficar aqui de boa. Porque, primeiro, você não precisa bater nos dois, você só precisa bater em um. A vida dos dois são compartilhadas, tá? Então, independente do que você bata aqui, se é nesse, naquele outro, tanto faz. Só que é muito melhor você bater nesse cara aqui, porque é mais fácil de esquivar e é mais previsível de esquivar. Então, o que acontece? É... A gente vai só focar nesse. Só que enquanto a gente foca nesse cara aqui, a gente vai fazer meio que um bait, tá ligado? Olhando pra esse cara. Meio que toda vez que a gente esquiva, a gente tem que meio que se afastar desse cara, tá? Vamos ver aqui como é que eu faço aqui, eu vou mostrando. Ó, beleza. Tá vendo? Uma, duas, vai. Uma, duas, esquiva. Ó, ele já veio pra cima de mim, beleza. Ó, tá um lugar horrível aqui. Eu já vou sair fora, eu vou pra cá, provavelmente. Eu dei um tiro aqui, beleza. É, não tinha necessidade, tá? Não tinha necessidade, mas tudo bem. Acho que aqui eu fazia uma estratégia diferente. É, provavelmente aqui eu fazia uma estratégia diferente. E aqui eu já aloprei. Já matou. Não matou não, caralho. Foi bem mal, tá? Foi bem ruim aqui, tá? Não vou mentir não. Tava jogando com bastante medo aqui, errando bastante coisa. Meio Entendeu? estranho, tá? É, meio estranho pra caralho. Antes de 2 horas, velho. Que isso? Acho que eu consigo comentar o que eu tava falando. Aqui foi. Aqui deu pra ter uma noção. Eu já vou comentar já. Aqui eu resolvi tretar com aquele cara ali, porque eu me senti seguro pra fazer isso. Mas eu prefiro só bater no da esquerda. Beleza. Boa. Morreu já. Tá. É isso aqui, ó. Conforme você vai batendo com só no melee, você tem que alinhar a tua câmera aqui, ó. Sempre olhando pra esse cara, tá ligado? Sempre assim, ó. Deixa ele perto e deixa esse cara longe. Deixa esse cara perto e aquele cara longe. Então, beleza, ó. Eu acabei ficando num lugar horrível aqui. Tanto que quando eu vi isso, eu já saí fora. Falei, opa, tenho que sair daqui. Foi quando eu
Ele veio aqui e fez esse golpe. Eu falei, beleza. Ó. Ele tá aqui, ele tá aqui. Então, ou seja, eu me alinho. Então, ou seja, eu vou pra cá. Ele tá aqui, eu vou pra cá, entendeu? Ó. Ó, ele tá vindo pra cá. Eu vou girar pra cá. Ó, tá vendo? Ele tá vindo pra cá. Então, ou seja, eu sempre vou oposto a ele. Porque você fazendo isso, você mantém a distância, ele não consegue passar desse cara, e aí você consegue ficar livre pra bater. É uma coisa complicada, entendeu? Porque, tipo assim, não depende só de ti. Mas quando você tem esse domínio e entende isso aqui e dá certo, é bom, entendeu? Então, ou seja, tenta deixar dessa forma. Ele tá aqui, você fica ao lado oposto, deixa esse cara no meio. Sempre girando. Ó, aqui eu acabei, né, vindo pra cá, ele ficou um pouquinho pra aqui, ó. Aí eu vou ter que corrigir. Aí eu vou lá, vou corrigir, beleza. Ó, fui pra cá, vou pra cá. Ficou muito, vou voltar pro lado, pra cá. Então, tipo assim, é basicamente isso, entendeu? Então tenta ter esse domínio, tá ligado? Esse giro no meio do mapa, entendeu? É muito importante, porque você acaba tirando um pouco dessa aleatoriedade que tem aqui, entendeu? Só de você afastar dele ali e deixar ele não chegar perto de você com aquele boss no meio que você tá focando, é bom, entendeu? Só que é difícil, entendeu? Nem sempre dá certo. Beleza. Agora a gente chegou na parte da Maria. Um dos boss mais chato também. Muita vida, irritante, mas também que dá pra fazer uns padrões legais aqui. Ele tem 3 fases, tá? A primeira fase é relativamente fácil, tá? A segunda é muito fácil e a terceira é muito chata. Tá? Então eu vou explicar por quê. A primeira aqui, você tem como punir muito ela. Tem como punir muito ela nesse momento. Eu aqui acho que eu fui muito afobado. Errei. Acertei. Boa. Acabei errando o giro. Mas acabou não summonando as borboletas, né? Ah, summonou sim. Está bem. Boa. O que acontece? Tem como matar ela muito rápido nesse início aqui, ó. Se você conseguir acertar 4 tiros na cabeça dela, aqui, ela cai, entendeu? E nisso ela fica atordoada. No modo hard é um pouco mais chato, porque quando ela cai no chão, ela logo já sobe, então quase não dá tempo de atirar. Então meio que é sair elas por elas. Mas no fácil e no normal compensa muito você jogar ela no chão, entendeu? Porque você consegue dar 2, 3 tiros fácil, tá? Então tenta aproveitar ao máximo para punir ela nesse início aqui, ó. Entendeu? E faz esse giro. Eu acabei errando. Funciona da mesma forma do mandarim. Se tu acertar o time, você não fica stunado igual eu fiquei aqui, ó. E outra coisa, a mesma coisa do Ed. Tenta evitar de ficar mirando, ficar com a mira puxada, entendeu? Em cima dela, entendeu? Porque é a mesma coisa, se tu ficar com a mira muito puxada nela, ela força o ataque, entendeu? Então toda vez que você for atirar, atira, mas já tipo, pré-mirando, entendeu? Já mira e atira, entendeu? Pra não dar tempo dela fazer um movimento ou esquivar, porque ela esquiva. Ela esquiva igual o Ed. Ela tá aqui, ela vai pra cá. Vai pra cá. Então, tenta evitar isso. Então, mira e atira rápido. Não fica segurando muita mira nela, não. Muito bom. Foi muito bom. Poderia ser melhor, mas foi muito bom. Essa segunda parte, ó, muito moleza. Muito fácil, muito fácil. Essa aqui é muito padrãozinho. Iniciou aqui, dá ré. Dá ré aqui no carro, aqui. Liga a marcha ré. Quando você chegar aqui, ó, encostou na parede, viu que não tá dando mais ré, para, olha pra cá e acabou. Carrega a tua arma. Ela vai descer. Ah, mas ela não desceu. Você deu azar. Deu azar. Acontece. Mas fica. Ah, ela veio, não desceu de novo. Deu azar. Isso aqui é estratégia boa. Deu, funciona. Então, 80% das vezes dá certo, entendeu? Então, ou seja, sempre vai para trás e fica esperando. Ela sempre vai cair aqui. E aí você aproveita para castigar ela. Não dá tiro na cabeça logo de início, tá? Principalmente no hard. Porque quando você dá o tiro na cabeça no hard, ela já pega e já some. Então, dá tiro nos peitos. Peito, peito, peito. E aí quando ela estiver subindo ou estiver aqui em cima, aí você mira na cabeça. Porque aí ela, entendeu? Você otimiza muito dano e você não fica preso nessa animação dela. Aí toda vez que eu saio dali, eu vou pra cá.
Eu acho que eu não vou manter, né? Vamos ver. Ah, deu bom. Nice. Muito bom. Então, ou seja, é meio que padrão. Eu vou mostrar aqui no hard. Ó, a mesma coisa. Fui a régua pra trás, fica ali. Ó, descarrega nos peitos. Nos peitos. Agora ela vai subir. Tenta mirar na cabeça. Beleza. Se der mais um, você não deu, não deu. Pega a bala aqui e espera. Fica aqui e espera. Ela vai vir. Ela vai vir. Melhor do que você ficar rodando aí. E vai lá. Aqui a borboleta me atrapalhou. Que ela era pra ter morrido. Se não fosse por causa dessa borboleta aí, ó. Só faltou um tiro. E aí, ah, não matei. Vem pra cá. Pega a bala e espera. Ela vai descer aqui também. Podia ter matado ele. Acabou, a rotação é essa. Ah, mas não matei aqui. Aí, meu amigo. Aí tem que rever, entendeu? Aqui é chato. Tinha um esquema muito bom antes, né? Da gente ficar no cantinho do mapa, mas os caras corrigiram. Aqui, cara, é assim. É ter a mira boa, atirar na cabeça e. Vai muito da habilidade da pessoa. Não tem muito segredo aqui, não. Não tem macete. Entendeu? Tenta pegar o máximo de rifle. O rifle causa muito dano nela. Eu dei muito mole nessa run. Olha o tanto de bala que eu tenho. Eu não vou descarregar essa bala toda, quer ver? Vou acelerar aqui. Eu devo ter descarregado muito bala de escopeta. Era pra ter trocado pro rifle agora e ter carregado. Beleza. Ok. É isso. Faço muito isso, né? Vamos ver aqui. Eu pego muito bala de rifle, ó. Descarrego, ó. Eu meio que faço essa rotação aí, ó. Descarrega a bala de rifle nela. Beleza. Ah, acabou a bala. Troca pra escopeta. Descarrega. Quando ela sair do mapa, aí você troca pro rifle e carrega. Sempre faz isso, ó. Já tá quase carregado. Beleza, já tô carregado. Show de bola. Descarrega de novo nela. Não fica carregando na hora que ela tá no mapa. Você vai perder tempo. Então deixa a escopeta para você otimizar mais dano. Aí, carrega. O ruim de você ficar fazendo isso assim, de ficar muito colado, é que você fica ruim, né? De acertar na cabeça, é foda. Tem gente que gosta de ficar no cantinho acertando, eu fico agoniado. Eu prefiro ficar em movimento. Errei aquele tiro. Aí é isso. Então, galerinha, vou dizer que isso aqui tá finalizado, tá? Eu acredito que o conhecimento que eu passei aqui nesse vídeo, as dicas, eu falei bastante. Detalhes assim bem sutis, bem bobo. Mas se eu tiver deixado algo para trás, comentem aí no vídeo, tá? Espero que vocês tenham curtido. Vai ficar grande, ficou grande pra caramba esse vídeo, mas como eu falei, eu quis destrinchar, falar bastante coisinhas que às vezes não fica percebido no vídeo, então eu acredito que aqui vai servir de referência e ajudar bastante gente. Claro, vai estar em português, eu sei que é um negócio muito nichado, esse negócio de speedrun, principalmente para a comunidade brasileira, são poucos que fazem, mas eu acredito que os poucos que fazem vão, acho que vai servir bastante. Mas se a galera gringa quiser usar, tem aí o YouTube, tem a tradução, né, da legenda. Hoje em dia tem IA, tem as coisas, então é isso. Espero que tenha ajudado, tá? Tô passando aqui toda essa experiência que eu tive aí nos 3 meses. É bem provável que eu não volte tão cedo, ou talvez eu nem volte para Silent Hill 2 Remake para buscar speedrun e tudo mais. Então esse vídeo fica aí como fechamento, né, da saga. E se um dia eu animar e voltar, quem sabe, né? Mas a princípio tô de boa, tá? Foi bem legal. Jogamos aí bastante categorias e tem bastante vídeo aí para referência, tá? Então, galera, se vocês tiverem dúvida ou quiser, sei lá, dar alguma sugestão de estratégia, a gente trocar uma ideia, beleza, é nóis, pô. Por que não? Então, é isso. Vou fechando o vídeo por aqui. A gente se vê numa próxima. E valeu, até mais. Tchau, tchau. Ah, e aproveita, lógico, né? Se inscreve no canal. Isso aqui demanda tempo pra caramba, pô. Então, assim, tô aqui no Natal, quase 2, 3 horas fazendo essa brincadeira. Então,
se inscreve aí, deixa o like, compartilha com o cara com alguém que se interessa nessas paradas, pra dar uma fortalecida, né? Assim a gente se dedica um pouco mais e faz as coisinhas mais maneiras. Então, tamo junto, galera. Valeu. Agora vai.